E aí, beleza? Estamos começando mais um podcast ITPod. Eu e meu parceiro Johnny, beleza? Hoje ele tá de verde, hein? Vamos ver o que vai dar. Será que eu vou ficar chato hoje? A brincadeira em relação à última polêmica. Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Só antes de começar aqui o nosso podcast, eu queria fazer uma propaganda de praxe. Estamos com um novo espaço aqui no Estúdio Podcast Niterói. E aí eu queria convidar você a acessar o QR Code que vai estar aqui embaixo e dar uma olhadinha, ver fotos, ver gravações. Você tem um sonho? Inclusive, eu quero falar para você que nunca teve contato com essa parte, mas você tem um sonho de gravar um podcast, tem um sonho de fazer vídeos diferenciados, você tá com um sonho de fazer o teu curso. A oportunidade é agora e a gente tá com muitas promoções boas. A gente não, ele, né? Ele que é o dono. Eles estão com umas promoções, uns descontos bons. Então, acessa lá, conversa com eles, fala que você viu pelo ITPod, que eles têm uma oferta boa para você. Estúdio Podcast Niterói. Tem no Instagram, vai ter link aí também abaixo da descrição. É só entrar lá e entrar em contato com a gente que a gente vai tentar suprir sua necessidade que você precisar, empresa ou pessoa, você que é de repente blogueiro, qualquer coisa, a gente faz o que precisar, tudo de audiovisual a gente faz. Estúdio Mas Podcast Niterói. apresenta aí o convidado que é o mais importante. Hoje a gente está com mais uma presença ilustre aqui, a Simone, advogada familiar. Hoje a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico, né? A A gente gente. gosta, dessas coisas. Nada, imagina. Inclusive estão pedindo a parte 2 do podcast com o Zeriel. Ah, é? Aham, perguntaram quando que vai sair a parte 2. E é um assunto, né, que a gente vê nas redes sociais, a procura muito grande, dúvidas muito grandes e discussões e debates muito acalorados, né, Simone? É verdade. Então, prazer estar aqui, né, com vocês. Isso, Fiquei apresenta. muito feliz com o convite de vocês, de estar aqui. Estava olhando o podcast de vocês, acho muito legal que vocês trazem vários temas diferentes e muito relevantes. E eu espero, hoje, contribuir de alguma forma aí com um pouco de conhecimento para todo mundo. Meu nome é Simone Beck, eu sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. Sou formada pelo FRJ, tenho uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e uma em Direito de Família e Sucessões. Eu iniciei, né, a advocacia, né? Sempre advoguei, desde quando eu saí da faculdade, mas sempre no início em várias áreas, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, então a gente atua em tudo. O cliente chegou, faço. Então, e também para aprender, né? Para eu poder escolher o que eu queria fazer. Porque a verdade é que quem já fez faculdade de Direito sabe que a gente sai de lá sem saber nada da prática. E só praticando para a gente conseguir entender e decidir o que a gente gosta, o que a gente quer fazer. Então, foi assim, comecei atuando em várias áreas e fui me identificando muito com a área de Direito do Trabalho e Direito de Família. Então, foi onde eu me especializei. Mas, assim, hoje eu atuo especificamente, exclusivamente com Direito de Família e aconteceu muito, assim, por conta do meu divórcio. Eu fui casada, passei por um divórcio com meu filho, ele tinha menos de 2 meses de nascido quando eu decidi me divorciar e já atuava, né, na área, mas fazia outras áreas também. Eu tinha um escritório de advocacia junto com meu ex-marido e com o divórcio eu decidi deixar tudo para lá e recomeçar do zero. E aí recomecei e as minhas vivências, eu digo que assim, o que eu vivi na prática, tanto no casamento em si, o pós-casamento, filho, né? Toda a questão do que uma pessoa que se divorcia passa com relação à pensão alimentícia, guarda de filhos, partilha. Eu vivi, né, tanto a parte profissional como a pessoal. E isso eu digo que o direito de família acabou me atraindo por conta disso. Porque eu passei a ver os clientes com muito mais empatia, entender muito mais o lado deles do que antes. Às vezes eu falava, mas para que isso? Mas que exagero, não precisa disso tudo. E quando eu passei por essas questões, eu vi que às vezes a gente está tão fragilizado emocionalmente que a gente age muito mais com a emoção do que com a razão. Então, acho que essa
parte de ter mais empatia, acabou com que um cliente indicava outro, que indicava outro. Eu acabei vendo que não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, eu quero me especializar nisso. E foi assim. E aí, hoje em dia, eu só atuo com isso mesmo. Família e sucessões, especificamente. Maneiro. Eu também já, graças a Deus, não tive filho, mas eu separei já. Aí foi uma separação tranquila porque larguei tudo pra ela. Quando larga Aí, tudo, não tem aí como assim, ser só precisa tranquilo. assinar pra entregar. Mas depois bate um arrependimento, não. Cara, não, porque eu acho que eu ganhei muito mais do que eu É. perdi. Não, eu sempre alerto os meus clientes, porque assim, por conta do emocional, tem muitos clientes, e principalmente os pais, os homens, que eles falam assim, doutor, eu quero acabar logo com isso, porque é um desgaste emocional muito grande. Ah. Então, assim, eu vou abrir mão, eu vou fazer. Não que eu não faça, eu quero fazer, vamos fazer, mas eu sempre falo, tem certeza? Não vai se arrepender depois, porque às vezes acontece, tá? Depois que passa o emocional, aquele inicial de separar, porque eu sempre falo que independente do motivo da separação, é sempre um desgaste emocional para os dois. Sim, psicologicamente você E tá muito filho, abalado, né? Fica independente. muito... E às vezes, para se livrar, você fala, eu vou aceitar qualquer acordo, vou aceitar isso mesmo, doutor, só quero me livrar. E aí, depois de um ano, depois de um tempo, você fica, pô, por que eu fiz isso? Né? Não precisava, podia ter esperado um pouco mais, podia ter agido mais com a razão do que com a emoção. Mas eu entendo, eu sempre falo isso. Eu sou muito nesse sentido de, olha, eu entendo, mas eu acho que como advogado, eu tenho que sempre alertar, né? Ó, cuidado, para não se arrepender depois do que você vai fazer. Simone, pegando esse gancho, primeiro te agradecer mais uma vez, porque assim, a nossa ideia aqui com esse podcast é a gente trazer conteúdos que sejam interessantes, sejam informativos, né? Por exemplo, não adianta trazer pessoas aqui para ficar falando besteiras que não vão acrescentar em nada. E quando o André falou com a gente, eu falei, cara, vai ser muito bom, porque vai poder tirar a dúvida de muita gente em relação a isso. E aproveitando o gancho dessa questão que o Bebeto comentou, uma pergunta que eu queria fazer, duas, né? Primeiro, como que é feita uma separação, ou como que é feito todo o trâmite, mesmo quando é comunhão de bens, separação de bens, em relação a isso, quando o casal separa? Na maioria das vezes a mulher fica com a grande parte ou fica meio a meio. Explica um pouco sobre esse trâmite. E a segunda coisa que eu ia perguntar, não sei se deve estar vendo na internet, está acontecendo muito, jogadores de futebol que estão jogando tudo no nome da mãe. Aí quando a esposa separa, ela fica sem nada. Realmente acontece assim ou é muito mito? Porque a mulher consegue provar que é da pessoa. Vamos lá. Com relação à primeira pergunta, claro que é exatamente isso, né? Tudo depende, quem vai ficar com o quê, tudo depende do regime de bens que você casou, né? Mas a gente sabe que a maioria das vezes a gente casa pelo regime da comunhão parcial de bens, onde, na regra, tudo que vocês compram durante a união, seja união estável ou casamento, vocês têm que dividir. Não importa se, doutora, eu comprei um apartamento, mas eu que paguei o financiamento com o meu salário, mas você estava casado? Estava. Então, não importa. Tem que dividir Herança meio a não meio. entra nisso. Não. E Não? a exceção é a herança. Um exemplo, né? Porque a gente hoje tem 5 regimes de bens diferentes. Infelizmente, a população em geral vai no automático. Às vezes, você não para pensar nisso antes de casar. Comunhão parcial de bens é isso. Mas eu sempre oriento os clientes, noivos, se vocês puderem, tiverem oportunidade de consultar um advogado especialista para vocês entenderem o regime de bens, porque isso não tem a ver com, ele me ama mais, me ama menos por conta do regime de bens. Não é, porque são várias coisas que você tem que levar em consideração, até para proteger os dois e os filhos que vocês possam ter. Se é um empresário que se tiver um problema na empresa, né? Se você pode, os credores podem vir nos bens particulares dele. Sim. E da mulher, dependendo do regime. Então, tudo isso é importante ser visto. Mas vamos lá. Então, assim, a herança. Por que a herança no regime da comunhão parcial de bens ela não divide? Porque ela é uma coisa que vem da família, conquistada, né, pelos pais ou quem quer que seja antes. Então, assim, geralmente se você compra um imóvel e eu vou usar metade do valor de dinheiro de herança, quando for separar ou vender, é meio a meio? Não. O valor que você deu de entrada, de herança, volta só para você, não é dividido. Mas isso precisa ser comprovado, né? E esse é o grande problema. As pessoas fazem as coisas no automático,
E, assim, eu entendo, a gente não casa pensando em separar. Isso é óbvio. Então, as coisas vão acontecendo e quando ocorre de separar, um divórcio, às vezes as pessoas chegam no escritório, aconteceu isso. Mas você tem prova? Documento não tenho nada. Não tem como provar. Então, assim, eu sempre falo, o direito não é o fato, é a prova do fato. Não adianta você dizer que foi isso se você não prova. Então, assim, geralmente quando separa é isso. Se fosse separação, comunhão parcial de bens, a separação é meio a meio. A não ser, como você falou, eu quero abrir mão, deixar para a mulher isso ou não. Tudo meio a meio, inclusive bens que estão dentro da casa. Né? Quando a gente faz um divórcio, uma partilha de bens, a gente faz uma planilha elencando tudo. Cadeira, mesa, cama, armário. E como é que separa armário. isso depois? Tipo, vai ter que vender O que tudo. acontece na prática? Sempre um sai, geralmente o homem, vamos supor, né? Ele sai e a mulher fica em casa com os filhos, um exemplo. E aquilo ali acaba, né? A mulher fica com aquilo tudo, acaba ficando mesmo. O processo de divórcio às vezes demora e os bens vão deteriorando, é normal, eletrônico, eletrodoméstico. Então, assim, o que acontece na prática? Às vezes não se divide meio a meio na prática. Toma, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é seu. O que a gente faz na prática? Uma planilha, um valor estimado de cada item usado. Vamos supor que na planilha todos os bens dentro da casa deram 100 mil reais. 50 mil para cada um. Tendo outros bens a serem partilhados, isso pode ser, por exemplo, já está tudo com a mulher, mas nós temos um imóvel ainda para partilhar. Esse valor pode ser descontado em outros bens a partilhar. Então, isso já pode que ela ser vai compensado. Você não precisa. Dos móveis da casa ali. Exatamente. Aí ela, em outro imóvel vai ser dividido. Se tem dívidas também, porque dívidas são partilháveis também. Também Tudo pode ser compensado uma coisa com a outra. Não tem uma regra. O que tem a regra é a partilha. Quanto é para cada um, percentual. Agora, como isso vai ser feito? Eu vou comprar a parte dela do imóvel. Não, nós vamos vender. Isso não vai ter uma regra que você tem que seguir. Vocês podem chegar no consenso com relação a isso. Entendeu? Entendi. E com relação ao que você perguntou, né, sobre Botar ocultação no de nome bens. da mãe. Ocultação de bens em nome de terceiros, que a gente fala. Acontece muito, é muito comum, não só É raro, mas futebol, acontece com frequência. Acontece veículo, né, às vezes, e às vezes a pessoa nem sabe que não está no nome deles. A pessoa jura que está no nome. Não, o veículo está no nome do meu marido. Quando a gente puxa lá, não está no nome de uma outra pessoa. Né? Imóvel é a mesma coisa, porque a gente não fica tirando certidão do imóvel quando você está casado para ver se está lá no seu nome, no nome de fulano. Assim, de carro até vê um pouco mais que está ali no carro. Mas exatamente. De casa? Mas acontece. Existem formas de comprovar, né, a posse do bem, a gente sempre fala isso. Na justiça pode até não estar no seu nome, mas se você comprovar que tem a posse daquele bem, o juiz entende que era de vocês e vai entrar na partilha. Mas qual a plausibilidade para entender que realmente é da pessoa? Por exemplo, digamos, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um carro que é meu, só que está no nome da minha mãe. Sim. Não que numa situação de separação, como houve, a gente não entrou nessa seara de bens. Só que assim, qual a plausibilidade para provar, não, realmente esse carro é dele? Porque, por exemplo, é só dando um exemplo. Se eu chegasse na justiça e falasse, não, o carro é da minha mãe, mas você usa mais. Não, mas tem momentos que minha mãe tá usando. Ela me empresta. Qual a plausibilidade, assim, para provar que é da pessoa? Eu sempre falo assim, a gente tem que formar o convencimento do juiz. É ele que vai decidir. Né? Não é uma regra específica, né? O direito de família tem muito isso. Não é igual o direito penal, por exemplo, que está ali na lei que é crime e que você, se fizer crime, vai pagar e é ponto. O direito de família não é assim. É muito casualístico. Então, o que a gente tem que fazer? Convencer o juiz de que esse automóvel era de vocês dois, não era da sua mãe. Eu tenho um caso no meu escritório nesse sentido. Eu ia te pedir para você dar um exemplo. E aí nós fizemos, pedimos ofício a essas, sem parar, né, que faz essa coisa de pedágio. Sim. E estava no nome deles. Pedimos testemunhas, fotos, trocas de mensagem. Quem paga o IPVA, né, do carro. IPVA. Que é eles que estavam pagando. Testemunhas que vinham, até troca de mensagem deles falando sobre carro. Quem quando conserta fez o carro. conserto, exatamente isso. Quando fez o conserto do carro, né, a gente pediu nota fiscal do conserto, quem pagou. Então, assim, não existe uma regra. Isso vai ser suficiente? Olha, eu entendo que
que vai ser o suficiente. Mas o quem vai juiz entender pode no entender final que das não. contas é o juiz. Então, eu sempre falo para meus clientes, o máximo de provas que conseguir, né, é importante, mas é muito mais difícil. Quando vem um cliente que fala, eu tenho um imóvel, eu quero partilhar, né, nós temos um imóvel, mas não está no nosso nome, está no nome de outra pessoa. Eu já sei que vai ser bem mais difícil. É mais Sempre longo. mais difícil. Né? Precisa de uma análise probatória muito grande. Então, você tem que ver com o cliente. Mas como que você consegue provar isso? Me mostra aqui na prática o que você tem para provar. Para a gente ver a viabilidade, né? Não que a gente não vai pedir a partilha. A gente sempre vai pedir. Mas a gente sempre alerta o cliente sobre o quão importante é ter provas de que a posse daquele bem era dos dois, para o juiz entender e partilhar. E esses jogadores, inclusive o marroquino, que é muito conhecido, a esposa dele ficou com uma mão na frente e outra atrás. O que eu queria entender é como que ele conseguiu isso. Porque assim, o cara é jogador de futebol. Mas que marroquino, não sei dessa É um história. jogador da seleção do Marrocos. É até bom pra explicar pra quem tá escutando. É um jogador da seleção do Marrocos. Ele separou e a mulher dele já foi logo, ex-mulher dele já foi logo querendo quase tudo. Ela foi Metade, alegando que não trabalhava, essas coisas. Só que quando foi entrar na questão dos bens, tá tudo no nome da mãe dele. Então o juiz deferiu que ela não tem direito. Aos Uma bens, coisinha, não, mas... outra. Uhum. Eu queria entender como, assim, eu sei que cada país tem sua realidade jurídica, mas como você acha que ele conseguiu isso ou você acha que não? Não é bem assim, com certeza foi alguma coisa para ela. A primeira coisa que eu ia falar é isso, né? A lei do país é diferente. Então, assim, eu não sei como que é lá essa questão, mas eu falando, trazendo para cá de como é aqui, né? Seria exatamente isso. Primeiro, o regime de bens. Eles podem ter casado com separação total de bens, né? Onde não se partilha nada. Ela fica com os bens que estão no nome dela e ele com os bens que estão no nome dele. Mas vamos supor que não foi. Se ele botou o nome da mãe, né? Não foi. Pensando no direito aqui no Brasil, é exatamente isso que eu falei, né? Por mais que esteja tudo no nome da mãe, ela precisaria comprovar a posse desses bens, que eles usufruíram no bem. Pode ser que a pessoa não consiga provar também. E aí já era. Acontece muito, eu vou te falar que a maioria dos processos acontecem isso. O juiz entende que não provou a posse do bem, então não vou partilhar. Por isso que eu sempre falo sobre a importância de você consultar um advogado antes de se divorciar. Mas é verdade. Começou a pensar, já eu fala... sei que assim, a gente pensa com a emoção, né? Mas se você puder, eu sempre falo nas minhas redes sociais, eu sempre deixo isso claro. Se tá pensando em separar, já decidiu? Decidi, vou me divorciar, não tem mais volta. Procura um advogado antes para você entender os seus direitos com relação àqueles bens, para você ver se os bens estão no nome de vocês mesmos, se não estão. Você consegue tirar certidões hoje, né? Online até, para saber como é que está a situação dos bens de tudo. Por quê? Porque se você precisar de alguma prova, você, enquanto casado, é mais fácil de conseguir do que depois que você parou. Porque às vezes você sai de casa, doutora, ficou tudo, todos os documentos meus, todos em casa, e minha mulher não vai deixar eu ter acesso. Talvez se tivesse visto antes, né, já teria separado tudo, né, visto tudo que precisa. Então, eu sempre falo isso, o ideal é consultar um advogado antes de separar para não correr esse risco. Mas voltando a esse caso, pensando no direito brasileiro, por mais que ela não consiga comprovar, não fique com nenhum bem, como é um jogador de futebol que tem uma renda muito alta, né, ela tem outros meios também de conseguir. Ela conseguiria uma pensão para ela, né? Provavelmente. Vitalícia? Não, vitalícia não. Pensão vitalícia, a esposa ela só consegue a ex-esposa, né? Se for um casamento de muitos anos, que a pessoa já está idosa e há muitos anos não trabalha. Não consegue entrar mais idoso, no mercado de trabalho. vai se inserir no mercado de trabalho. Aí pode conseguir uma vitalícia. Ou uma pessoa que tem uma doença incurável que incapacita ela de trabalhar. Pode conseguir uma vitalícia. Do contrário, é sempre provisório. Uma pessoa jovem, uma mulher, pode conseguir uma pensão para ela, sim, só que de forma provisória. E o juiz vai ver vários fatores. Primeiro, quanto tempo foi de casado, quanto tempo essa pessoa está sem trabalhar, se ela tem alguma formação, se não tem. Então, tudo isso é levado em consideração. E, geralmente, os juízes dão, assim, 1 ano até 2 anos de pensão e cessa. O que ela poderia ter pedido nesse caso. Mas é exatamente isso. É muito comum ocultar bem, botar em nome de mãe. Mas eu sempre falo, cuidado, porque se a mãe falece, esse bem tá no nome da mãe. Ele não vai ter de volta ele todo, né? Vai entrar no inventário e vai ter que dividir com os herdeiros. Se tiver 10 irmãos... Então, tudo tem um risco, né? E sabe o que eu reparei até com experiências pessoais, familiares?
quando entra dinheiro não tem irmão, não tem primo, não tem tio. É uma guerra que parece uma guerra satânica. É. Assim, depende também, porque, toda tipo regra assim, tem meu suas pai exceções. faleceu, mas tem a casa lá da minha mãe. Eu e meus irmãos, a gente abriu mão da herança, aí ela ficou com 100%. Quando ela falecer, que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas pergunta pra ela Ah. se isso é. Se É, isso não, é provavelmente não deve ser unanimidade. normal. Isso acaba sendo uma exceção, porque assim, eu não vou entrar em detalhes familiares aqui, mas pelo as experiências que eu tive, que eu olhava assim e falava, gente, é irmão com irmã, é primo, e tipo assim, a galera já voraz, já, entendeu? É meio bizarro. Eu falo sempre que tem até uma frase que a gente fala, né, que a gente conhece a pessoa mesmo de verdade no divórcio ou na morte, né? Da morte de um parente, né? Infelizmente, porque quando você começa a discutir valores, dinheiros e bens, é muito. A regra, né, é que tenha sempre um conflito mesmo. A gente conhece o pessoal, uma família, né? Próxima Conhece uma família que Rapaz, foi aquilo assim. dali é caso de novela. Pô, foi só a matriarca da família morrer que... Não tô falando o nome. Não tô falando o nome. Geralmente é assim mesmo. Rapaz, o negócio foi estreito. Tacou fogo na floresta. Em questão só um comentário em relação a essa questão de pensão vitalícia para mulher, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Tem muito homem que gosta de querer mostrar que é o alfa, o gorila, não sei o quê. Aí fala pra esposa, não trabalha não. Fica em casa, toma conta de casa. Aí fica 10 anos casado com essa esposa, aí separa. A mulher ficou 10 anos sem exercer uma profissão, né? Se ela é formada ou se ela trabalhava em alguma coisa. Essa pessoa ficou 10 anos fora do mercado de trabalho. Aí o bonitão não quer. Não, eu acho isso mais do que justo. Quando é em comum acordo, né? A pessoa decide que a esposa vai ficar em casa. Eu sou totalmente a favor de uma pensão por um tempo aí, um tempo bem longo, porque ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que a situação não é fácil, a pessoa, como eu vi um caso algo semelhante, e a mulher conseguiu a pensão vitalícia não, mas por um tempo aí. Pô, a gente sabe que ficar 10 anos fora do mercado de trabalho não é fácil. Para a pessoa se realocar, para a pessoa se identificar em todas as de áreas, novo. né? Psicológica também, você profissionalmente, você não tá, tipo, as coisas vão se atualizando, todo ano vai tendo coisa nova. Aí a pessoa tá 10 anos, já tá 10 temporadas fora do mercado do trabalho. Quando chegar ali, a pessoa, caramba, eu tô totalmente perdido, não conhece ninguém, não sabe o que eu... Não sabe nada. E dificilmente, ainda que a pessoa se insira no mercado de trabalho, dificilmente ela vai conseguir um emprego que remunere bem inicialmente, né? Às vezes ela tem que escalar ainda até conseguir ganhar bem, né? Então ainda tem isso. É um risco. Eu sempre falo assim, não cuidar da casa também é um trabalho, né? De filho, é bastante trabalhoso. Muito. Infelizmente, enquanto está casado, né? É tranquilo essa situação, mas depois que divorcia, ela pode se virar, deixa ela se virar, ela é nova, ela consegue emprego. Mas realmente a justiça, ainda que a pessoa seja nova, exatamente o que você falou, 10 anos sem trabalhar, o juiz vai provavelmente delimitar uma pensão aí provisória até ela conseguir se reinserir no mercado de trabalho, sim. E isso tem que ser visto, é o que eu falo, a gente não casa pensando em divorciar. Mas quando você decide determinadas coisas no casamento, você tem que pensar em todas as nuances aí. A mulher também, né? Por mais que ela decida, ela tem que pensar, né? Porque assim, você não quer separar, mas às vezes não depende só de você continuar casado. Exatamente. E aí, como é que vai ser, né? É muito difícil. Eu acho que o homem que ele decide chegar a esse nível de ser o alfa, ele tem que assumir as consequências. Porque, dando um exemplo assim, né? Como você imagina uma mulher como você, advogada, ficar 10 anos fora. As leis mudam muito. A gente tá com uma Suprema Corte que do nada se reúne e muda tudo repentinamente. Tem que estudar tudo de novo, tem que fazer. Aí imagina uma advogada, 10 anos, ter que voltar. Fora que não tem a clientela, isso aí. Quem é ela? Aquela pessoa ali não sabe nem o que tá acontecendo no mercado de trabalho. Até pra ali, ir pra um escritório de advocacia é difícil, porque você não tem experiência. Vai ter que começar ali no cantinho assinando... ganhando muito pouco. Assinando algumas coisas ali por ter a carteira da OAB. É bizarro. Agora, o que eu não concordo é a pessoa que... uma mulher que ela não quer trabalhar,
E aí ela quer, não, eu quero uma pensão vitalícia, tá? Mas você trabalha, não, eu quero ficar assim. Como já vi casos também, não vou entrar em detalhes, né? É, Mas agora, aí, enquanto casado, o marido também tem que se impor nessa relação, né? sim. Se você não concorda que a mulher não trabalhe, você tem que falar, né? Tem que ter esse acordo desde quando casado, né? Porque aí Sim. depois que separar, como é que vai fazer? Né? Se você aceitar, não concordo, mas estou aceitando que ela não trabalhe, que ela fique em casa, cuidando da casa. Entenda que se passar muito tempo assim, vocês se separarem, isso pode acontecer depois, né? Então, E por lei, o marido é obrigado a dar uma pensão, fazer não alguma coisa tem assim? uma obrigação legal, assim. A gente sempre fala no direito de família, tudo é muito casualístico. As coisas acontecem assim na prática, muito depende do caso concreto. Tem entendimento, a gente fala assim, no direito de família, a gente usa muito entendimento, o que o STJ entende sobre esse assunto. Então, assim, não tem uma regra. Tantos anos sem trabalhar, tal idade ganha pensão. Não é. Uhum. É casualístico mesmo. Então, o O juiz que advogado vai tem que decidir, pedir. ele... E por isso é bom advogado especialista, porque tem advogado que não pede. A mulher, é nova, não vou pedir pensão porque não cabe. Mas se você pensar e olhar o caso assim, concreto, às vezes cabe o pedido. Então, é análise mesmo casualística. Sim. Tem juízes que entendem que 2 anos sem trabalhar já é suficiente para ter uma pensão de pelo menos 6 meses a 1 ano. Tem juízes que acham que não, que pelo menos 5 anos, se for uma pessoa nova. Então, vai muito do entendimento Nesse ali de caso vai ter cada juiz. vai ter que ser vai estudar o caso mesmo, né? É, Porque às vezes a pessoa pode estar se aproveitando, isso aí. ou também a pessoa pode estar, porque acho que vendo a pessoa tem que provar que ela não consegue fazer nada e ela vai demorar muito até se inserir no mercado de Exatamente. trabalho, alguma coisa assim, né? É isso aí. É mais complicado mesmo. O que eu ia falar? Eu acho assim, é uma opinião, né? Muitas das vezes o homem que ele pede pra mulher parar de trabalhar é mais uma questão egocêntrica do que uma questão mesmo dele querer isso. É mais uma questão dele querer mostrar pra mulher que ele tá por cima. Eu vejo muito isso. E eu vejo também muito homem que acha que isso prende a mulher no casamento também, a dependência financeira. Em Eu certa acho que forma, às pode, vezes prende. acho Eu que já pode vi até prender mesmo. clientes, mulheres que às vezes me procuram, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho e a pessoa fica É. com medo de se divorciar por conta disso. Porque assim, a justiça vai dar, eu não posso dar 100% de certeza para cliente. Com Como você certeza acha você vai ter. nessas situações quando Eu chega uma mostro mulher dessa, Então, assim? eu A tenho que mulher, desculpa o termo, uma cliente assim, dependente que financeira do fala pra marido. você, doutora, eu não tenho pra onde ir, mas eu quero separar, eu não aguento, ele me bate, essas coisas assim. A gente sempre, eu sempre tento mostrar para ela todas as possibilidades, para ela poder escolher o que é mais viável para ela. Uma pessoa, uma agressão física é mais séria. Então, ela consegue, por exemplo, não tenho para onde ir, mas se você for agredida fisicamente, você consegue uma medida protetiva, um afastamento de lar do marido. Ele consegue pela justiça, ser compelido a sair de casa e a mulher fica na casa. Então, Mudou, assim, né? Antigamente, me corrija se eu estiver errado, antigamente a questão da Maria da Penha, por exemplo, a mulher foi agredida, ela ia na delegacia, ela tinha que esperar o juiz deferir para a polícia poder ir lá e falar pro marido. Acho que o Bolsonaro sancionou uma lei em 2019 ou 2020 que agora o delegado ele pode fazer, ele pode decidir e aí vai a polícia lá e pode tirar o cara. Tá certo? na prática, assim, ainda acontece dos juízes decidirem. Mas agora é muito mais rápido, não é demorado. A gente consegue uma medida protetiva no mesmo dia, ou no dia seguinte, no máximo, né? Pô, antes Aí o juiz manda o oficial de justiça era ir uma lá sexta-feira, imediatamente. o marido batendo a mulher na sexta-feira. Aí o juiz não trabalha na sexta-feira, acho que alguns ficam de plantão. Aí a mulher tinha que esperar até segunda-feira. Pra poder fugir do cara. Não, pra tomar uma providência. Ou seja, ficava 2 dias ali com um cara que poderia então. bater mais ou até matar, como aconteceu muitas vezes. Eu acho isso um absurdo. Exatamente. E vou te falar, mas tem muita delegado, muita delegacia que faz isso, né? E tá errado. Assim, eu tive Absurdo. não era uma cliente porque ela não fechou o contrato comigo, mas ela tava pedindo ajuda, né? Orientação.
ela morava em São Gonçalo, ela foi numa delegacia em São Gonçalo, ela filmou o marido agredindo ela, com as 2 crianças em Que casa. isso? Ela pediu a protetiva, a delegada falou que pediria a protetiva, mas olha, afastamento de lar dele você não vai conseguir, não. Como que uma delegada fala para ela que ela não vai conseguir o afastamento do lar? Não adianta, sim, a gente está vendo muito absurdo de delegados, de próprio. Informações erradas para a própria vítima que faz com que ela tenha medo. Não vou conseguir, então peraí, não vou fazer. Né? Mas assim, a prática consegue, você consegue imediatamente. Então eu sempre falo assim, voltando à pergunta da mulher, né, dependente. Então, assim, se tem uma agressão, você consegue o afastamento de lar por conta de uma medida protetiva. Agora, não tem agressão, o que eu faço? Ninguém é obrigado a sair de casa. A justiça não vai obrigar ninguém a sair de casa, a não ser por uma agressão. Uhum. Então, assim, se a mulher quer, ela vai ter que sair de casa, assim, de alguma forma. Mas, então, assim, tem que pensar muito tem para onde ir, tem um parente, uma mãe, um pai. Porque, assim, eu sempre falo, olha, é possível pedir uma pensão para você, provisória, né? Dependendo do caso dela. Eu vou dizer se é possível, se não é. Mas é possível, não posso dar certeza de nada. Então, assim, eu sempre procuro orientar nesse sentido. Olha, você pode fazer isso, né? Sair de casa, já que você não quer mais continuar. Não tem agressão. Sai de casa, vai para casa de alguém, entra imediatamente com o processo para não demorar muito, já pede uma pensão para você, até você conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Se tem filhos, já pede para os filhos. Mas, assim, o que a gente faz é orientar. Mas, realmente, o que eu vejo na prática é muita mulher com medo mesmo. Porque ficou dependente financeira do marido por muitos anos e não consegue sair daquele relacionamento. Porque a gente sabe que a justiça... Assim, mas quanto eu vou conseguir, doutora, de valor? Quanto de dinheiro eu vou conseguir pela justiça? Não tem como dizer, né? Então, a pessoa fica com medo dessas situações. Se eu não conseguir, e se o valor não for suficiente, se demorar muito. Então, realmente, assim, eu sempre falo isso. Vamos pensar, enquanto casado, nessas situações, porque realmente é muito complicado. E em relação à agressão psicológica? Tem a ver também? É como se fosse uma agressão física ou é... Essa agressão, a violência psicológica foi inserida como crime recentemente. Tem, se eu não me engano, 3 anos. Violência 2 psicológica anos. seria o quê? Algo como agressões verbais ou Ameaças, Até agressões essas paradas verbais. de, tipo, de repente, acredito eu que... você não serve pra nada, Isso não aí. trabalha, não faz nada, eu que banco a isso é casa. crime hoje? Hoje é violência Legal. psicológica. Se você me Deve deixar, você vai isso e juntar aquilo. muitas coisas, né? Não é só uma Não é coisinha. um fato. Eu não vou chegar na delegacia, ele me falou isso de mim só dessa vez, a única vez. São coisas que vão, né, se acumulando, e geralmente é assim, né? Dificilmente é uma coisa só. Né? A violência psicológica, ela geralmente no casamento é uma crescente. Começa com uma coisinha aqui, outra ali, vai piorando, 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 e hoje em dia é crime, inclusive também passível da mesma forma da agressão física, afastamento do lar, ele é penalizado criminalmente da mesma forma. Violência patrimonial, essa questão, né, do marido gerir tudo, né? E tem marido que a mulher não trabalha e ele restringe tudo para ela. A mulher tem que, para comprar um sabonete, tem que pedir dinheiro pro cara. Isso não deixa de ser uma violência patrimonial. Eu conheço um que o cara deve estar tirando hoje mais de 20 mil por mês, ele deixava 150. Ele trabalhava, deixava 150 reais para a mulher passar 15 dias. Isso é uma forma de violência contra a mulher. É porque ele levava o carro, ele não deixava o carro com a esposa. A esposa tinha que ficar pegando ônibus. Caraca. Pô, o cara com uma renda aí, média aí, 25 mil ao mês. Pô, pelo amor de Deus. Isso se insere na questão da violência patrimonial, eu que também é concordo um tipo com de isso. violência. Eu concordo, um cara desse tinha que ser até preso ou a mulher conseguiu o divórcio. Agora, Simone, entrando nessa pauta de agressão, não vou entrar só na questão de mulher quanto de homens também, porque tem os dois lados, né? Porque é muito fácil falar só da mulher. Mas antes da gente entrar na do homem, eu queria um pouco que você comentasse essa questão dessa lei do feminicídio, porque para mim essa lei não ajuda a mulher em porcaria nenhuma. Ela é muito fraca, sabe por quê? Eu acho o seguinte, uma opinião minha. Olha o cancelamento dele já aí. A mulher não precisa de uma lei de feminicídio. Para mim, a mulher precisa de uma pistola na cintura, porque um cara não vai agredir uma mulher com a pistola na cintura. Eu acho o seguinte, por exemplo, o meu ponto de vista, a mulher foi agredida, ela foi na delegacia. Tinha que ter algo como assim, você foi agredida, você vai conseguir aqui um requerimento que você vai poder ir num hotel custeado pelo Estado, o Estado é governo do Estado, governo do país, você vai ficar uns
3 dias, 4 no hotel até sair a lei. Quando sair a lei, você vai acompanhada de policial até a sua casa para tirar o marido. E o seguinte, e se você quiser e tiver condições, em uma semana você vai ter um porte de armas. Eu acho isso, porque... Mas o problema é que a mulher não vai estar psicologicamente também preparada pra portar uma arma, o marido dela, qualquer... Não é tomar arma, mas tipo assim, se ela quiser, a polícia reduziu o tempo pra essa mulher ter um porte de arma. Porque acontece muito, né? Ah, sim. Que quando Não, eu o sou a cara... favor de ter porte de arma, mas não é também sair pegando qualquer um e dando arma. Não, ainda mais pra uma pessoa que, pô, uma mulher tá sendo agredida, ela vai estar muito mais suscetível pra querer matar o maluco. Não, então, mas o cara Ou- que é agressivo, eu já vi muitos já vi muitos casos desse. O cara que é agressivo, aí a mulher fala, eu quero separar. Aí ela entra com a Maria da Penha. Aí o cara, mas você acha que o cara, tipo assim, eu vou agredi-la. Você acha que se ela chegar com papel, ó, lei do feminicídio, ele vai parar? Não sei Não como é vai. que funciona direito. Mas vai com a polícia, né? Não, então, eu penso isso, que tipo assim, se a mulher quiser e tiver condições de ter um porte de arma, a lei facilitar para que ela treine, ela estando psicologicamente ok, no treinamento, o instrutor falando, não, ela tá ok, para quê? Para evitar que esse cara encontre ela na rua, agrida ela ou mata ela. Você não vê Cidade Alerta, não, cara? Eu não. Comenta Acho que um nesse pouco caso aí um do facão já seria mais viável. facão, também. mulher andar com facão? Mas aí você ia ter que Uma mudar um faca. sistema todo, né? Porque o porte de armas não é ainda nem é possível pra ninguém, né? Quanto mais pra mulher vítima de violência. Até por isso que eu tô falando, A que é verdade é- muito difícil você tirar um porte de arma, porque a pessoa tem que comprovar psicologicamente. É, isso aí. Tem um monte de policial que não consegue. Mas eu acho que o governo, as leis não defendem a mulher Não, suficiente. não. Falta. Sim, lógico. É. Não, eu acho que a pena devia ser maior pro cara. Fala, Mas- meu irmão, você bateu na mulher, agora você vai perder seu braço. Vamos botar aí alguma coisa assim, vai 30 castrar, vou anos de castrar você. cadeia, 30 anos de meu. cadeia. Porque se o cara, for por que o cara quer bater na repetitivo. mulher? Não vai no fazer uma luta, pô. Vai fazer alguma coisa, não brigar na rua com outro homem. Vai ter que ser uma mulher? Eu acho que tinha Acho que ser isso o coisa cara tem que de- ser punido mais severamente, pô. Eu também Não a acho. mulher ter uma arma para... Porque aí o problema vai ser, a mulher aponta a arma pro cara, mas aí fica com medo de atirar ela e pega a arma e tira nela. Mas A vai mulher diminuir não- muito. Vai diminuir muito. Eu acho que se aumentar a pena pro cara... não, você vai agora prisão perpétua. Vai ficar lá Tem na... um agravante, é, né? um Porque negócio- na prática realmente a gente vê isso, né? A mulher tem a medida protetiva ali concedida, de não pode chegar perto, não pode entrar em contato, mas o cara tem gente que não tá Cara, nem aí. obcecado por aquela mulher, você acha que ele vai... Não, o Estado não tem tô com condição medida de protetiva. proteger Pensando imediatamente aqui numa uma coisa mulher rápida, assim. Não tem pensando como. numa coisa rápida até aqui, como é que funciona em relação a uma medida protetiva dentro da favela? Uma mulher vai fazer uma coisa protetiva contra o cara que é o marido dela do tráfico lá. Então, Não vai ter como, o cara já não tá nem no sistema de que pode andar ele na não rua. obedece nada. Às vezes ele já tem até mandado de prisão expedido É, pra bem ele na provável rua. e aí vai ter um... Mas tem uma situação de... Eu não sei como é que funciona, mas teve uma época atrás que teve um lance de uma menina que aconteceu algo, eu não vou falar aqui pra não cair o vídeo, que tiraram ela do Rio, deram uma outra identidade pra ela. Como que funciona isso ou se é muito difícil isso? Isso assim, eu não tenho muito conhecimento disso, que vai mais para a área criminal, né? Então, acho que dependendo, eu sei muito que tem isso para você proteger testemunha, né? Uma pessoa que foi testemunha de um crime grave, né? Se ela falar, ela pode sofrer uma consequência ali, né? Não tem isso pra mulher que tá sendo não, agredida não. direto? Por exemplo, a mulher separou, tem a Lei Maria da Penha, o cara agride, some, depois aparece, agride. ele tem que sair Não. de perto de casa, Não, de perto dela, né? o que a mulher pode fazer Que isso? geralmente a gente tem um WhatsApp da Delegacia de Proteção à Mulher que você consegue, por exemplo, né? O cara tá no mesmo ambiente que você, não quer sair, ou ele tá te ameaçando indo na sua casa. Você consegue, né, acionar a polícia ali, mas não é imediato, ninguém vai ali na hora. Infelizmente, assim, não é só com isso, é todo o sistema penal brasileiro, não tem como, né? Eles não conseguem. Se o cara quiser matar a mulher, infelizmente, a gente sabe que ele vai, não tem jeito.
né? Não vai ter Ainda medida mais pelo porte protetiva que vai físico do fazer. homem que a mulher não vai conseguir segurar E direito por isso assim. que muitas mulheres não fazem, né? Não denunciam, por conta dessa impunidade. Eu vou denunciar, eu vou até ter a protetiva, eu vou até ter essa medida, mas e a prática? Ele não vai seguir e o risco é muito grande, né? E é verdade, infelizmente. É um apelo aí para os nossos judiciários e nosso legislativo. Vamos sancionar e criar mais leis que protejam a mulher de verdade, para que ela possa sair de um casamento que ela está sendo agredida e ela possa se sentir protegida. Simone, agora o outro lado, agressão a homem, porque quase ninguém fala, mas tem. Como funciona? Tipo, é o mesmo direito que o homem tem ou não? Você Na tá falando o teoria, na inverso, prática. assim? A mulher batendo A no homem? mulher bater no homem. Isso Entendi. acontece muito, né? Muito. A Maria da Penha, ela não protege o homem, né? Ela só protege a mulher. E agora tem um entendimento do STJ de que casais homoafetivos também entram nessa, mas o homem não é abrangido pela Lei Maria da Penha. Então, ele não tem essas medidas protetivas de urgência imediata que a Maria da Penha proporciona para a mulher. Mas, um homem que é agredido, ele tem os direitos dele de pedir o afastamento, de pedir a protetiva. Não é tão fácil e tão rápido. Você tem que entrar com um processo para pedir isso. Mas tem os direitos garantidos para ele também. Porque o que acontece, né? Por exemplo, em discussões, né? A mulher vai lá e começa a agredir o homem chega um momento que ele perde a razão e aí vai e agride a mulher. Esse cara acaba com a vida dele. E sendo que não foi ele que começou. Então, assim, a minha dúvida era essa. Se numa agressão o cara pode ir na delegacia e falar, minha mulher está me agredindo, eu preciso que ela se afaste. Deve, né? Deve fazer um registro de ocorrência da mesma forma. E eu sempre falo, assim, que o homem tem que ter muito cuidado por conta da Lei de Maria da Penha, né? Se a mulher, vamos supor, assim, né, a mulher tá provocando o homem, né, batendo e ele revida. Se ela for lá na delegacia e falar, né, que ela sofreu, ela vai conseguir uma protetiva e que ele saia de casa. Então, assim, infelizmente, toda lei tem um lado bom, tem, né, para ajudar, mas tem gente que usa da lei para se beneficiar de forma incorreta. Então, tem mulher, sim, que faz isso. Ou finge, ou até se arranha, se bate, vai na delegacia e fala que o marido bateu. Então, e essas violências domésticas não tem testemunha. Geralmente tá só os dois. Então, assim, e a lei, né, Maria da Penha, ela entende que a mulher, se ela falou, a presunção é de que imediata, que ela tem a medida protetiva, né? Mas e se o homem, se foi uma simulação, né? Até o homem conseguir provar que não foi isso que aconteceu, é muito difícil. Então, eu tenho casos de, por exemplo, maridos que se separam, já estão separados, não estão, né? Mas morando na mesma casa, porque o marido não quer sair de casa, a mulher também não. E se for uma mulher agressiva, eu sempre falo pro cliente, se for homem, cuidado. Por quê? Porque, infelizmente, tem advogados que orientam dessa forma a mulher. Você quer que seu marido seja obrigado a sair de casa? Provar que até ele te agrediu. Não, ou então faz um boletim de ocorrência que ele te agrediu e consegue o afastamento. Então, assim, é o que eu falo. A lei, ela é boa, mas tem gente que usa pro mal. Né? É igual a questão da alienação parental, é a mesma coisa. Então, assim, o homem tem que ter muito cuidado, porque se pega uma mulher que tá afim de acabar com a vida dele, ela consegue, infelizmente. Eu acho que pensando até em duas coisas aqui. Se você... O cara que é o homem, ele apanha da mulher. Eu não sei, você de repente vai saber mais. Mas psicologicamente, o cara ele fica pensando, pô, vou lá na delegacia pra fazer algum boletim ou fazer alguma coisa contra ela. Só que eu sou o homem, eu que tô apanhando, o cara deve ficar meio constrangido. Como homem, eu imaginaria, de repente, alguma parada, vou lá. Pra mulher já é uma coisa de falta de segurança. Pro homem é meio que uma parada, tipo, quase uma falta de respeito com ele. Aí ele fica meio assim, tipo, eu acho que deve ter muito menos caso do homem ir. Assim, não tô falando que não tenha caso de mulher bater em homem. Mas eu acho que deve ter muito menos caso de homem na delegacia por causa disso. E também tinha uma outra coisa que eu esqueci agora. E tem homem que sofre também essa violência psicológica também. É porque a gente fala da regra geral, que a maioria é o contrário, mas tem muito isso, né? Só que é exatamente isso. Eu acho que o homem tem mais essa questão de... É difícil, né, dele
buscar ajuda com relação a isso, porque mostra meio que uma fragilidade, né? Como é que você deixa a tua mulher te bater, É, te, acho que tem né? muito a ver com isso. Com a baixa, ele fica com uma baixa autoestima. É, E até lembrei que tipo, o homem, que nem ele falou, teve uma provocação da mulher. A mulher provocou ele, bateu nele, fez isso, e ele bateu depois de volta. Mas isso não torna ele certo, porque ele bateu de volta. é, Eu acho que até ele, como um homem, ele, meu irmão, apanhou, ok, vou sair de casa, vou fazer, mas não feriu tanto quanto que ele vai ferir é. a mulher em relação a isso. Porque não é só você bater na mulher. Eu já até escutei isso uma vez, Uhum. acho que foi até aqui num podcast, num outro podcast, que ele falou, cara, a mulher não é só ferida porque apanhou, tipo, tomou um soco ou fez alguma coisa. O psicológico dela, ela não vai conseguir mais confiar em homem nenhum. E É. provavelmente não vai conseguir andar na rua por Gera causa um disso. trauma, né? Eu conheço pessoas aqui próximas a mim que são assim, tem medo de entrar num lugar, é igual a polícia, entra num lugar, já vira pega uma cadeira Virada virada pra pra porta pra poder ver se a pessoa pode estar entrando. Mas é. Aí, já pro homem, não é assim. Pro homem, ele vai apanhar da mulher. Lógico que a mulher não tem que bater no homem. Mas ele vai apanhar da mulher é uma coisa mais de tipo, pô, caramba, pô, tô apanhando de mulher. É igual você ser zoado por uma. Pô, caramba, é que nem a gente brinca lá na sinuca, lá, o pessoal jogando sinuca. Aí a mulher ganha do cara. Falei, ih, apanhou da mulher. Aí pro cara, caramba, irmão, perdi de mulher, sei lá. Mas é quase isso, assim, porque pro homem, a não ser que você apanhe de uma mulher do UFC. Aí você vai apanhar de verdade. Mas, pô, uma mulher, a mulher não vai conseguir desacordar um homem a ponto, a não ser que ela tenha uma arma, uma faca, alguma coisa assim. Mas pro homem é muito mais. Na verdade, muito, não é muito mais, é muito menos afetado em relação a isso. Pra mulher que é muito mais. Por isso que vem a Maria da Penha, né? Pra Eu acho que tentar é mais. proteger, porque a mulher é mais frágil, né? Nesse Sim. sentido do que o homem, né? E justamente para tentar proteger ela de alguma forma mais eficaz, veio isso. Mas realmente a gente vê os dois casos, com certeza. Um conselho que eu dou para as mulheres é procurarem fazer artes marciais, né? Porque Isso é muito melhor. a gente vê casos aí de mulheres que conseguem se defender. Eu acho isso lindo quando, por exemplo, o cara vai querer abusar de uma mulher e ela vai dar uma pancada e consegue se defender. Eu acho isso o máximo. Imobilizar o cara, fazer alguma coisa assim, É, consegue, cara. Precisa ser muito É. mais. Pô, tem um exemplo daquele Hélio Gracie, o cara com 90 e sei lá quantos anos. O cara não tinha. Você não via mais os músculos do. Tipo, não tinha mais músculo direito assim. Ele era fraquinho já. E ele imobilizava pessoas que é gigante. Em relação a primeiro socorro, não, é aquele. De você conseguir imobilizar Defesa pessoal. defesa né? pessoal, usa bastante o jiu-jitsu. É. E em relação a isso é muito bom pra poder a mulher saber, tipo, jogar o cara no chão, fazer alguma coisa pra ela poder fugir até. Pelo menos pra Isso fugir, né? Mas eu acho que a gente fugiu um pouco do assunto do É, negócio não, todo, né? né? Não, Já porque tá é um falando. assunto delicado, né, cara? Porque, assim, é como eu falei, a lei brasileira, ela não defende a mulher como a mulher precisa ser defendida, né? Não, Então, e também não. Na verdade, eu acho que não é que não defende, eu acho que ela não pune os caras que. Porque é um desgraçado um cara que faz um troço desse, cara. porque, por No exemplo... mínimo, o cara. Você tá escutando, você bate mulher, cara, você não vale nada. Você não é um ser humano. E tem muito, né? Tem muito caso. Você deve pegar bastante casos, né? Bastante. Infelizmente, né? Então, mudando para dessa situação tão pesada aí, para uma outra que não é leve, vamos conversar um pouquinho sobre a alienação parental, que você falou que isso é muito grave, porque não é tão grave quanto uma agressão à mulher, né, ou ao homem, mas isso causa um trauma muito grande para um filho que é criança. Ele se torna um adulto complicado, muito mais até, eu vejo isso, psicologicamente falando, muito mais para a mulher. Isso afeta muito mais a menina, né, que vai crescer e virar uma mulher, a falta de um pai, do que para um homem. E muitas das vezes isso é causado simplesmente pela mãe não gostar do pai e cria essa imagem, né?
Comenta um pouco pra gente aí, por favor, Simone, sobre isso. Até Explica. se você discorda dele, pode discordar Pode também. discordar. Aqui a gente tá, né? Você que detém do assunto. Não, existem esses tipos de mães, eu acho que é isso que eu falei, no direito de família é muito individualizado, né? A gente não dá para generalizar nada, tem para todos os lados. Tem mãe que pratica alienação parental, tem pai que pratica alienação parental, e a lei veio justamente para isso, né? Para tentar inibir um pouco essa questão. Então, a lei, ela determina, assim, o juiz, quando ele define que existe uma alienação parental ali, a lei define diversas punições para esse alienador, desde a mais branda até a mais grave, né? Então, desde uma advertência verbal, né, que o juiz dá uma chamada na pessoa, geralmente na audiência, uma aplicação de multa, um aumento de convivência com aquele outro genitor, até a perda da guarda. Então, na verdade, quem define qual punição esse alienador vai ter é o juiz, com base na gravidade que ele vai entender daquele fato em si. Quais são os tópicos principais, assim, que, por lei... A gente sabe que tudo depende muito do juiz, mas quais são os tópicos, assim, principais que você pode falar aqui no podcast? Que, por lei, isso é alienação parental. Eu gostaria, se for possível, que você explicasse isso legal, porque deve ter muita gente passando por isso e não sabe, pô, será que isso é alienação ou não? Explica aí pra gente, por favor, geralmente a gente fala alienação parental, tem que ter meio que uma conduta reiterada, né? Então, assim, obstaculizar o contato, né? Ou entre pai e filho, ou entre mãe e filho, nunca pode, hoje não dá, hoje não pode, não vai, não quero. Até contatos telefônicos, falar mal, né? Do pai ou da mãe. Ou diretamente para a criança, ou se a criança está aqui no ambiente, não estou falando para ela, mas estou falando aqui com você, ela está ouvindo. Isso já é uma alienação parental? Porque ela está ouvindo, né? Então, assim, tudo é claro que é analisado. O que acontece num processo, quando você entra com uma ação de alienação parental? É feito todo um estudo psicológico do caso. Então, o juiz nomeia um psicólogo né, da confiança dele, do tribunal, que ele vai analisar as provas, ele vai entrevistar aquela mãe, aquele pai, até a criança, depender da idade, para que o psicólogo, porque o juiz não é psicólogo, né? Ele precisa dessa orientação, né, de um profissional para entender se aquilo ali realmente é uma alienação parental ou não. Então, é através desse psicólogo, através de um laudo que ele faz, ele determina se existe uma alienação parental ali ou não, e dá para o juiz determinar se aplica ou que tipo de punição vai aplicar para esse alienador. Mas o que a gente vê na prática é muito, muito isso, assim, os pais se separam, a mãe, né, geralmente faz uma campanha de desqualificação desse pai para a criança, a ponto da criança não querer mais ver o pai. Né? E aí a mãe fala, eu não vou obrigar o meu filho a ver o pai porque ele está dizendo que não quer. Mas não quer por quê? Eu sempre falo isso. Tem mães que me procuram e falam, doutora, meu filho não quer ver o pai de jeito nenhum. Eu não quero obrigar, não vou obrigar. Eu estou praticando alienação parental? Eu falei, cuidado. Primeiro você tem que entender o porquê que essa criança não quer ir. Tem um motivo sério, relevante, ou é só porque ela não tá afim de ir? Porque não tá afim, a criança não tá afim de ir pra escola. E aí você não vai levar ela pra escola? Meu filho, eu tenho o meu caso, né? O meu filho tem 6 anos, nós somos divorciados desde que ele tinha 2 meses de idade. E já teve ocasiões do meu filho dizer, mãe, não quero ir com o papai. E dele dizer, papai, não quero ir pra mamãe. Eu fiz algo, ele fez? Não, a criança só não tá afim. Isso é normal. Porque no pai tem o PlayStation 5, ele fica jogando Homem-Aranha 2, ele se amarra, ele precisa passar da fase do Venom lá, que eu não sei nem o que é. E que ele fala, minha mãe, eu preciso, tá muito difícil eu passar dessa fase, que eu preciso ir lá e jogar. E aí, eu vou falar o quê? Né? Eu vou ficar, não, ele tá praticando alienação parental comigo porque ele tá... Não. Tá, porque ele comprou o PlayStation 5. Até eu ia... E eu não compro porque eu falo, já basta, ele já mãe. fica no videogame no pai, não vai ficar aqui. Aí ele quer ir pro pai. E eu vou achar ruim isso? Gente, não. E eu acho o contrário, que bom, quer dizer que ele gosta de estar com o pai. Sim. E então, assim, eu sempre falo, a criança não quer ir, a primeira coisa é tentar descobrir o motivo, né? É só birra, é só não estar afim ou existe algo sério? Existe uma agressão, uma violência psicológica ou não? Não sei. A criança é muito pequena, não me conta ainda o que está acontecendo. Coloca no psicólogo primeiro, conversa, diz o que está acontecendo. Para que você também se cerque e também... Porque muita gente fala, meu filho não quer ir, não vou obrigar, então não vai. Isso pode ser considerado alienação parental.
Então, assim, eu sempre oriento nesse sentido. Mas por que não quer? Existe um motivo relevante? Não. Porque também tem isso, né? Assim, eu sempre falo, procuro olhar os dois lados, da mãe e do pai. Né? A gente sabe que também usam muito a lei de alienação parental por qualquer coisa. Né? Ah, você não quer falar, não quer me dar informação do filho, não quer me atender no telefone, não quer me responder no WhatsApp, você está sendo alienadora, porque você tem que me responder. Não tem que. Né? Ela vai responder quando der para responder, quando puder, não é imediatamente. Então tem isso também. Aí as pessoas ficam confusas. Será que isso é alienação? Não é? Chamar para o aniversário do filho? Não, você não tem obrigação de chamar para um aniversário que você faça, mas você tem a obrigação de chamar, por exemplo, o batizado, porque a lei entende que o batismo da criança ele é único. Isso que eu ia te Inclusive, perguntar, gera tem indenização. tópicos que a mãe precisa chamar o pai? O batizado é um tópico que a justiça já entendeu obrigatório, sob pena de indenizar. Já houve casos do juiz entender que a mãe teve que indenizar esse pai porque a criança foi se batizar e ela não informou o pai do batismo e aí acabou, né? Reuniões escolares, coisas do gênero, não, né? Não, por quê? Escola, o que acontece? A obrigação é do pai ou da mãe se comunicar direto com a escola. A gente sempre fala, tem que tomar é uma linha muito tênue, né? Tem gente que fala, eu sou secretária dele, que eu tenho que ficar avisando tudo pra ele. Que eu ia comentar sobre isso que eu vi na sua página, que eu vi uma neutralidade. Porque eu já vi muita página de advogados e é sempre unilateral. E eu achei legal da sua página que eu vi uma neutralidade, que você fala tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. É, isso aí. Porque você tem que entender os dois lados, né? Assim, eu sempre falo isso. Não, você não é secretária desse pai. Eu vi esse vídeo aí você falando. Você não tem que ser secretária do Mas, pai assim, coisas de escola não tem obrigação. Por quê? Hoje em dia, escola, meu filho tem aplicativo no celular que manda agenda diária, reunião, tanto para mim quanto para o pai. Então, assim, eu não tenho que avisar nada para ele, nem ele para mim. A gente tem que ter o interesse de ver na escola, de perguntar como está o desempenho do meu filho na escola. Agora, é o que eu falo, uma consulta médica, um exame, isso a mãe tem que informar o pai. Marquei o exame em tal dia, tal hora, porque esse pai tem que ter o direito de ir se ele quiser fazer esse exame. Então, eu falo assim, tudo tem que ter um meio termo. Não consulta, a mãe tem que falar, é obrigado por lei falar, ó, tipo assim, você é obrigado a falar pro pai do seu filho, ó, tô levando ele no médico por questões assim, assim, assado? Como eu te falei, no direito de família não tem na lei o que tem que fazer, o que não tem. É na prática. Né? Então, a gente vê o que é na prática, o que o tribunal entende que pode ser considerado uma alienação, o que não é. Então, assim, tudo isso pode ser considerado. Uma mãe leva um filho na emergência, você nem comunicar ao pai que você está levando porque ele está doente, tem que comunicar. Né? Você tem que... Da outra forma também, se a criança está com o pai, a criança está doente, você tem que comunicar. Eu estou na emergência com ele, eu levei na emergência, eu marquei consulta no dia tal, dentista no dia tal, para que ele possa, se ele quiser ir, ele tem o direito de ir. Independente de guarda compartilhado no lateral. E aí eu sempre falo, se eu não fizer isso, pode ser considerado alienação? Pode. Né? É claro que não tem uma regra de bolo. Se você fizer isso, vai ser isso. Mas condutas reiteradas é sempre assim, né? Se eu não vou entrar com processo, ele não me fala das consultas, ele é um alienador. Não é só isso. São várias situações que a gente vai informar e o juiz vai entender que não, olha, realmente essa conduta está sendo um pouco exagerada e não pode. Eu, se fosse um deputado federal, eu ia botar um projeto de lei para botar o PlayStation 5 como alienação parental. Porque, cara, os gráficos que o jogo traz, o jogo leva para um ambiente assim, porque assim, na nossa... eu tô sofrendo alienação parental. Ele comprou agora esse jogo. Não, porque assim, eu não tenho muita paciência com isso, né? Eu comprei um videogame agora pro meu filho, só que assim, a modernidade tá trazendo algo muito real, bizarro. Né? Então, assim... Aí nem deixa o filho jogar. Só ele joga. Aí o filho nem quer mais ir pra casa dele. Não, ele vai hoje. Eu falei pra ele que era um videogame inferior, aí quando ele vê lá, ele vai ficar doido. Só pra descontrair um pouquinho, porque direito familiar é pesado, né? E assim, eu tiro o chapéu pra você, pra essa área, porque assim, não é uma área que dá muito dinheiro. Por exemplo, se a gente for ver direito criminal, qualquer advogado aí cobra 20, 30 mil para tirar um cara da cadeia. Direito imobiliário é 20, 15, 30, 40 para restaurar um imóvel, né?
Então, assim, eu vejo o direito familiar como algo vocacional mesmo, que a pessoa tem que gostar, porque nem sempre vai ver dinheiro, né? E Assim, não a é gente uma até coisa tem a gente tranquila. consegue ações grandes com relação a divórcio, partilha de bens e inventário, são as maiores ações. Então, dá para ganhar um bom dinheiro. Mas, realmente, assim, pensão alimentícia, guarda, são ações de menor valor, realmente. Mas eu sempre falo que os bons advogados de direito de família é uma coisa meio de você gostar de fazer, porque é muito desgastante emocionalmente pro advogado também, porque a gente fica meio que de psicólogo também, a gente orienta o cliente em várias situações, às vezes final de semana, um problema. Então, assim, é emocionalmente muito desgastante. Imagina. E você tem que gostar mesmo para fazer. Tem que gostar muito, porque senão você não consegue. É realmente emocionalmente pesado. Não só por questão de ser o que é, né? Por exemplo, lidar com questões de criança, você já deve ter pego muita coisa muito braba, mas é questão também de já ouvi falar de casos do pai, por exemplo, você vai defender a mãe numa separação, aí o pai ligar para você pegar seu número, ligar para você, é melhor você sair do caso. Já aconteceu algo semelhante assim com você? Não de sair do caso, né? Mas já tive contatos da outra parte bem acalorados, no sentido, né, de intimidar mesmo, de querer intimidar, até de advogados da outra parte também, de querer te intimidar. E isso acontece. Mas, assim, eu não ligo muito pra isso, não, porque eu me imponho muito com relação a isso. Eu não tenho medo de ameaça, nada disso. Mas acontece, é normal. Ainda mais com mulher, então é mais Isso normal que eu ainda. fiquei imaginando, tipo, chegar o cara que vê. Tem gente que vai querer tentar te influenciar, Tem ainda mais maluco advogado, pra né? tudo, É. O cara cara. vai querer influenciar pra, tipo, te diminuir pra alguma parada, né? Se É. for só diminuir, tá bom, cara. E ameaças? Não, então, Ameaças físicas, mas por aí exemplo. isso é uma parada pra diminuir mesmo. Porque às vezes é um advogado, o cara também nem vai fazer nada, mas ele Vai te sabe que intimidar, psicologicamente ele pode te intimidar por ser um homem falando com uma mulher, não sei. Aí Tem muito isso. E também, às vezes, o cara ser mais velho, acha que você é nova, você não sabe nada. Tipo, olha, eu tenho anos de experiência, eu sou muito mais safo que você, né? Existe essa intimidação, existe. Mas eu nunca liguei pra isso, não. Eu sempre fiz meu trabalho bem feito, isso eu sempre fiz. eu acho que até se E você tá fazendo, se o cara tá fazendo isso com você, é porque você tá incomodando de alguma forma. exatamente. Eu Isso acho que fala mais sobre a pessoa, né? é. Uhum. Existe uma baixa autoestima ali, alguma coisa que o cara precisa se Deve reafirmar estar com medo de perder a causa e o problema tá nele. Então, deixa eu falar. Você tem algum crivo para escolher cliente? Por exemplo, alguma forma que você usa para selecionar? Porque eu acredito que deva muita gente vir com papinho de tipo assim, meu marido é agressivo, não sei o quê. Aí quando você vai ver a mulher que bate no marido o tempo inteiro. Eu quero me separar, mas eu tô sem dinheiro para pagar uma pensão. Aí você vai ver o cara ganha por fora 10 mil. Você tem uma forma de seletividade de caso você vai pegar? E já teve caso e explica como que você faz quando você vê assim, isso aí é furada, não vou pegar. Eu não falo nem por questão de dinheiro, mas eu falo por questão de você olhar o caso e falar, nossa, não vai dar bom. Já aconteceu. O crivo geralmente é a reunião, a gente tenta puxar o máximo de informação possível ali, né? De prova, de documento, não adianta só falar, a gente tem que ver a viabilidade também, né? É claro que, assim, pelo Código de Ética da OAB, o advogado não tem obrigação de vencer causa, né? Então, na prática, eu poderia pegar, né? Mesmo não sendo viável e, enfim... Eu não tenho obrigação de ganhar, mas eu tenho, assim, tem casos de pai, por exemplo, eu quero diminuir a pensão alimentícia do meu filho. Mas quanto você dá? Eu dou R$300 de pensão, mas ela tá usando com não sei o quê. Eu falei, pra mim, não funciona assim. esse papo, pra mim, não convence. O cara acha que R$300 dá pra fazer o quê? E não tem problema um outro advogado chegar e pegar a causa, sabe? Não tá errado. É o que eu falei, ele não tem obrigação de ganhar nada. Mas você não acha errado, não? Por exemplo, vamos na atualidade do país, R$300 de pensão. O que uma mãe faz com um mês com um filho com R$300 de pensão? Nem a comida dele, nem biscoito, essas coisas. Na prática é surreal, né? Mas não existe uma punição. Pra mim é errado. É o meu crivo. Eu tenho questões
minhas pessoais, de ética e morais que eu não pego. Tem processos que eu não pego. Eu já tive, mas tem processos que às vezes você pega e você só vai descobrir que não é nada daquilo depois que você já entrou com o processo. E você pode abandonar? Você Posso, a pode chegar pro qualquer cliente, momento. ó. Já fiz várias vezes. Tipo A qualquer isso, momento. faz isso, é exatamente isso aí. Tchau. Tanto nós, advogados, podemos, quanto o cliente também. Se eu não estiver satisfeito Pode? comigo, é claro que você vai cobrar honorários na proporção do que você trabalhou até aquele momento. Isso está previsto em contrato, entendi. pelo menos no meu. Mas ambos podem a qualquer momento, e eu já fiz isso, né, algumas vezes, de ver que ou o cliente é um cliente super abusivo, super que te perturba, assim, não é, para mim, assim, hoje em dia, tem coisas que o dinheiro não compra, assim. Então, se é um cliente que perde a noção, né, do que é do normal, Mandando da mensagem normalidade. meia-noite num Não, sábado. assim, eu até entendo, eu não respondo, pode mandar, eu nem respondo. Isso aí não é um Ignoro. problema, não. Não, mandar não tem problema. Tem cliente que manda mensagem de madrugada. Eu vou ver? Óbvio que não. Eu falo pro cliente, eu não sou advogada criminalista manda pra te ir lá na mensagem? delegacia de madrugada te A tirar da pessoa cadeia. manda mensagem de Manda. madrugada. Manda. Acho que tá com insônia, lembrou de um negócio. Doutora, Tem nada pra desculpa fazer, a eu vou hora. mandar mensagem pra minha advogada. Então já vamos ensinar. Existe hoje no WhatsApp o rascunho. Se você escreve isso mensagem e só você tirar da mensagem, ela fica em rascunho ali. já É só automático. você não enviar. Só ela você não fica enviar, ali. ela fica ali. Aí de manhã você manda pra pessoa. Ou na segunda-feira, se for no domingo. Quero dar até um recado também, né, em relação a isso. Tem algumas inteligências artificiais que você consegue mandar o contato. Tipo assim, vamos lá, você é cliente da Simone, você coloca lá, mandar mensagem para a Simone 9 horas da manhã perguntando se já saiu a sentença da pensão. Ao invés de você ligar 2 horas da manhã. Mas eu não ligo, como eu falei, tá no silencioso, nem vem a notificação. E isso não tem problema, não me importa. Abuso, eu me importo com abuso, né? É faltar com respeito. Às vezes o cliente exige que você resolva coisas que não cabem a você. O processo está demorando. Tem coisas que eu não posso fazer. Vai lá falar com o juiz. Né? E a depender do grau de importunação, já aconteceu de eu largar, eu não quero. E já aconteceu também de, por exemplo, eu estar defendendo uma mãe em que no meio do processo eu descubro que ela está praticando alienação parental. Então, assim, também já aconteceu. Né? Porque às vezes você só ouve um lado quando o cliente te procura. E aí, quando você entra com a ação, aí a outra parte entra com a defesa, aí você vê que a coisa não era bem assim como ela te contou. Né? Sei como é. Eu sempre Tem falo muita assim, cara, mentira. não mente para advogado. Pode mentir para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para seu marido, mas não mente para advogado, porque vai te atrapalhar no processo. Porque, sabe, às vezes você fica com cara de tacho na frente do juiz, porque você falou toda uma narrativa que na defesa lá a pessoa contradiz tudo que você falou com provas ainda, né? Que você não tem nem como que fazer. E nessa questão familiar, a pessoa convive, tipo, tava casado com a pessoa ali, sei lá. Então ela vai saber tudo que a pessoa tá mentindo ali, ela vai ter a outra parte que vai, de repente, essas mentiras vão chegar à tona ali, né? Então não tem, a melhor coisa pro advogado é como se fosse o padre, né? Porque ele Confessa vai definir tudo. a estratégia ali, né? Do que ele vai fazer, o que ele vai pedir. É tudo estratégia. O processo tem estratégia, né? De família. Então, né? E a estratégia vai depender do que você tem ali. E às vezes vai tudo por água abaixo por conta de uma mentira. Então você fala, não minta para advogado, mente para as outras pessoas, para advogado não, porque realmente é complicado. Mas tem esses crivos, né? Hoje em dia mais, né? No início, né? A gente passa por cima de muita coisa, mas você começa a ficar, às vezes, emocionalmente, né? É ruim pro advogado. Então, hoje em dia, assim, se é uma pessoa muito abusiva que existe, um cliente muito assim, já aconteceu de eu abandonar mesmo. E você teria como, assim, se quiser também, porque eu acho muito interessante, essa área de família é interessantíssimo. Você teria como dar um exemplo sem citar nomes, ou falar um pouco só de alguma situação parecida, assim, que você, por exemplo, dando um exemplo, a gente chamou um tatuador aqui, aí eu pedi para ele contar a situação mais inusitada que ele passou. Aí ele falou que ele foi tatuar uma mulher e era o nome de um cara que era do crime, um negócio meio bizarro, que o cara foi lá na loja dele e ameaçou. Aí, assim, se fosse possível, você teria como contar alguma história, assim, que você passou com o cliente ou
Ou com um processo que foi algo assim que você falou, caraca, por que que eu entrei Isso é nisso? digno de um filme. Por que que eu entrei nisso? Por que que eu, caraca, doida pra acabar logo o processo, ser resolvido? Ou se é alguma história engraçada que você tenha Ou passado. engraçada também, porque o direito, ele é interessante. Por mais que, todo mundo fala, você balança uma árvore e cai 100 advogados. Mas ninguém conhece, a verdade é poucos conhecem mesmo como funciona, né, o direito. Exatamente. Eu não tenho muitos casos, assim, engraçados ou inusitados, assim. O que já aconteceu comigo é de eu entrar com uma ação de divórcio, né? Partilha de bens, guarda, pensão. E com a mulher, né? E a gente chega para audiência, tudo certo, audiência, estamos e tal. Ela não me conta nada, até então tá tudo bem. Vamos para audiência e na audiência eu descubro por conta da outra parte que eles tinham voltado, que eles estavam juntos de novo. E a mulher não me falou nada. No dia da audiência, O marido, né, o ex-marido atual, Ex-marido atual. ele falou: Excelência, eu não tô nem entendendo por que eu tô aqui, porque a gente voltou e tá tudo bem, ela tá morando comigo. E eu com uma cara de tacho, assim, pro juiz. E eu olhei pra ela e vocês voltaram. Ah, nós voltamos, doutora. Eu falei, mas por que você não me avisou que voltou? Não faz o menor sentido a gente tá aqui. E vocês voltaram, porque eu não tinha certeza, né? Já que o processo tá aí, deixa ele aí, porque vai que amanhã ou depois eu 2 minutos desisto. atrás eu não tinha certeza. se as pessoas soubessem o trabalho que dá pra Mas chegar vergonha numa não, audiência, é uma né? vergonha, né? Você passa Pô. uma vergonha, ainda mais que o juiz, ainda mais aqui em Niterói, né? Os juízes te conhecem, então você vê que é ruim até você como Doutora, profissional, né? Como é que a eu tenho doutora faz uma milhões coisa de casos dessa? pra resolver. Porque assim, não sei se as pessoas sabem, mas, por exemplo, tem ações a nível nacional, óbvio, mas tem ações que chegam a 7.000 páginas de processo e o juiz tem que avaliar isso. Então, assim, essa pessoa aí, ela não tem noção do tempo, como é complicado tanto para você, porque Isso você aí. não tem só ela de cliente, você tem um monte te ligando, e aí, quando é que vai sair minha sentença? E aí, eu tô sendo agredido, e o juiz, que tem um monte de casos para resolver. Algo que, assim, se ela fala para você, você iria colocar isso no processo e Eu pedi homologar desistência. por Eu fazia uma petição de desistência e o processo seria arquivado. Não precisava ir lá na audiência e passar essa vergonha na frente do juiz. E ainda corre o risco do que aconteceu, no caso, o juiz condenar ela a pagar custos do processo, né? Porque você movimentou o judiciário ali, né? O advogado eu acho que certo seria isso. da outra parte lá também não sabia? Não, ele sabia. Só que ele Ele esperou, deixou rolar. ele deixou rolar na audiência para falar isso. Por quê? Eu entendo que por que eles deixaram isso? Porque eles devem ter ficado, vou peticionar, informar que voltei, de repente achar que e informando isso no processo a mulher, sei lá, sai, resolve separar de novo. Eu acho que eles deixaram que meio que para falar isso na audiência, porque tem coisas que o juiz resolve ali na hora, né, na audiência. Não é igual você peticionar, esperar. Então, aquilo ali já resolveu ali. Ele falou na hora ali, o juiz já arquivou o processo, condenou ela a pagar custas. Se ela for entrar de novo, ela já vai entrar com esse histórico todo aí de cagada. Já fica o histórico. Né? Aqui, só pra descontrair um pouco, Felipe, mantém na câmera central aí, por favor. Aí imagina que, tipo assim, tô eu e minha esposa brigando numa audiência de pensão, aí tá lá, sendo que eu e ela, a gente voltou. Não, porque a gente tá decidindo aqui a pensão do... juiz, é porque não sei o que. Te amo, amor. Rápido, vou falar aqui, mas não levo em conta. Os advogados tudo cara de taxa. E você ali. Podia estar resolvendo um monte de processo de gente. Ou podia até estar na praia, né? Fazer o que for. Qualquer coisa. Fazendo qualquer coisa. Tô aqui escutando isso aí. Triste. Agora... Tem alguma coisa aí que você queria falar antes da gente entrar naquele assunto? Eu já queria entrar naquele assunto bom. Assunto bom! Assunto bom, que é o assunto do momento do direito familiar. Você vai pra lá, cara. Chega pra cá. Você vai saindo da coisa. Você sente falta que eu esteja perto? Caraca, esse moleque é complicado. Eu botei o copo aqui porque você tava atrapalhando ela também. Ela que é a estrela, não é você não, cara. Hoje é ela, né? Só hoje. Então vamos entrar naquele assunto famoso aí, que é o mais comentado dos últimos tempos, que tá causando muito problema, pensão socioafetiva. Isso aí, rapaz. Esse é um assunto polêmico.
E é um assunto que sempre quando eu boto na minha rede social gera uma polêmica enorme, né? Porque a verdade é que a gente tem visto casos, né, de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva depois que o casal se separa, né? E isso gera deveres, né, de pensão alimentícia, até direito de herança dessa criança com relação a esse pai ou essa mãe socioafetiva. E assim, eu entendo porque que acontece. No direito de família, a regra, né, é que sempre se olhe pela criança inicialmente. O melhor interesse da criança está em primeiro lugar do que dos pais, ou de padrasto e madrasto. Com certeza. Então, o tempo todo, né, o que a lei determina, né, é que seja sempre colocada a criança em primeiro lugar. Então, o que a socioafetividade, qual a intenção disso, né? É que essa criança tenha direitos, né, como se fosse filho daquela pessoa. E aí, até aí, tudo bem. Eu acredito nisso, eu acho que isso é legal. Eu tenho casos de pais que entram pedindo, né, padrastos, né, que querem a paternidade socioafetiva, pedem para incluir, né, isso inclui o nome deles na certidão de nascimento da criança, não necessariamente tira o nome do outro pai, né, ele fica com 2 pais ali na certidão. Enfim, isso é muito legal, isso é maravilhoso, mas o que tem acontecido no judiciário é esse reconhecimento contra a vontade desse padrasto ou dessa madrasta, eu sempre falo dos dois. E isso tem sido muito complicado porque, na minha opinião, né, tem advogados que entendem diferente disso, mas eu acho que isso é o Estado, né, porque o judiciário nada mais é do que o Estado, interferindo demais nas relações familiares. Né? E a regra, a gente vive num Estado democrático de direito, né? E você tem que ter a intervenção mínima do Estado na sua vida. E isso eu acho que está vindo uma intervenção tão grande que está atrapalhando nas relações das pessoas, né? Porque é brincadeira, zoação, mas é uma realidade. As pessoas, quando a gente entra nesse tópico, falam nunca vou arrumar mulher com filho, eu nunca vou fugir de mulher com filho. Os homens estão evitando É mesmo. horrível Toda falar regra isso, tem sua exceção. falar isso. Porque nem toda mulher que tem filho é uma mulher mau caráter. Você está generalizando. Exatamente. Né? Mas eu sempre entendo esse lado de temor com essa questão, porque realmente é uma questão delicada. Não é fácil, tá? Um processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva é demorado. É tão fácil assim? A mãe vai lá, pede pro juiz a pensão e acabou? Não, né? Não, existe. Tem você crivos, tem que tópicos. comprovar, né? A mulher tem que comprovar que aquela pessoa que ela se relacionou tratava aquela criança como se fosse filho mesmo, né? A criança chama de pai, era um tratamento entre pai e filho. Então, precisa primeiro de um processo para comprovar essa paternidade socioafetiva para se pedir a pensão. Então, tem um conjunto probatório aí todo que o juiz vai analisar. Mas é um risco? É. Não tem como dizer que não é. Né? É demorado, né? Não é uma coisa rápida, mas tem sido arriscado e tem sido crescente essa filiação sem que o pai, né, esse pai, padrasto, queira, né? Isso é complicado. O problema é que, assim, as redes sociais, a internet, inclusão digital, ela é uma faca de 2 gumes. A internet não tem que ser regulamentada, porque, assim, se for regulamentada, uma pessoa vai definir o que é certo ou errado. Mas, assim, tudo na vida, né, tem um lado bom e um lado ruim. E o lado ruim da internet é que alguns advogados colocaram esse assunto, expondo esse assunto nas redes sociais. E aí, nisso, você pegou pessoas mal intencionadas, né? Mulheres mal intencionadas, falando, caraca, aquele meu ex-namorado, ele tratava meu filho como um filho. Ah, vou ganhar um dinheiro. Infelizmente, isso acontece. E o pior de tudo, cara, não generalizando, né? Não, com todo respeito, a profissão, que é uma profissão honrosa demais. Nossa, só vocês e Deus sabem o que vocês passam. Mas, cara, tem advogados que pegam casos assim, sem a vontade, e faz uma pessoa que não geriu um filho, pagar um custo porque até 18 anos ou até 24, né? Que é auxílio universitário. Ou seja, um cara que simplesmente namorou uma pessoa, ele vai ter um custo por quase uma vida inteira. Mas uma pergunta assim que eu até pensei aqui.
porque eu não entendo. Até vou falar como uma pessoa que não entende, provavelmente depois ter pessoas que não entendem também. Essa pessoa que tem que pagar, ele paga, mas tipo assim, o filho, ele é um padrasto ou madrasta. Ele, essa criança, tipo, não tem um pai? O pai não pagaria uma pensão? É. Aí o pai paga uma pensão e esse o padrasto ou madrasto também teria que pagar uma pensão? É isso? Sim. Ou não? Não necessariamente, porque assim, a paternidade socioafetiva, não necessariamente o pai biológico tem que ser ausente. Pode ser um pai presente e ele ter uma paternidade socioafetiva reconhecida por conta da relação ali também como se fosse pai e filho. Então, uma vez reconhecido pelo judiciário essa paternidade socioafetiva, essa criança pode receber pensão alimentícia de ambos os pais. Eu vi uma Do advogada. biológico e do socioafetivo. Eu vi uma advogada na internet, bem conhecida, ela falando, não, pode sim, você vai conseguir pensão do pai e do seu ex-namorado. Dá pra mover sim, tipo assim, ela impulsionando. Cara, eu vou ser sincero, uma advogada dessa, pra mim, ela tinha que ser expulsa da OAB. Ela uma nunca mais pessoa- poderia Mas ela advogar. tá dentro da lei, né? O advogado, ele se baseia na lei, pô. Mas, tipo assim, Não é a lei ultrapassa o bom senso. Mas bom senso com a sociedade não funciona, não, cara. Tem razão. Quem vai decidir Até é o na- juiz. O pior não é nem o advogado, é o juiz que. Porque assim, a gente fala assim, a paternidade socioafetiva, o que, que é? Não é um namorado, né? Vai ser pai. A pessoa tem que ter uma Morou relação. junto, né? Eu falo de E assim, eu morar acho que junto. pior do que o advogado que entende isso é o juiz deferir uma coisa dessas. Então, assim, né? Senão você teria que punir todo mundo. Então, assim, eu acho que eu acho que deveria ser mais, não que não teria que existir, mas deveria ser uma coisa mais rigorosa, né? Não ser tão fácil como tem sido, como a gente tem visto cada vez mais fácil esse reconhecimento. Eu acho que deveria existir só se o homem quisesse. Exatamente. Porque ele não fez o É o filho. que eu Não é acho dele também. o filho. Entendeu? Agora, se ele quisesse, pô, legal. Eu acho muito honroso isso. Eu O já vi alguns reconhecimento casos. voluntário. Eu tenho um caso desse escritório, né? Que ele quer voluntariamente reconhecer a paternidade. Mas nesse caso, o pai sumiu, né? O biológico. A mãe, a criança nem sabe o paradeiro, sabe nem se está vivo. E ele já convive com o menino desde que ele tinha 1 ano. O menino hoje tem 10. E ele quis reconhecer voluntariamente. É claro que eu, como advogada, tenho que orientar em todos os sentidos. Olha, isso vai te trazer deveres também. E com relação a um possível divórcio, né, uma pensão alimentícia, né, herança, ele vai ter direito de herança. Uma vez que é reconhecido, você não pode voltar atrás, não quero mais, não quero mais, quero tirar. Não tem como. Mas a adoção já não funcionaria pra isso? Pra essas coisas de pensão ou Sim, herança? Seria melhor? mas a eu acho adoção que- hoje em dia é muito mais difícil, juridicamente falando, do que... Então, acho que seria mais fácil facilitar esse... Até porque eu já vi um estudo que falaram que tem mais pessoas querendo adotar do que pra Isso, adotar, pra, tipo, Mas disponível por quê? criança. Por processo de adoção no Brasil é muito fala que é muito surreal. difícil. Ele desestimula as pessoas a adotarem ou estimula a adotar de forma ilegal, né? De você pegar o bebê, né? E levar... Barriga de aluguel, essas Mas coisas assim, né? estimula porque é um sistema extremamente demorado, um critério absurdo. Então, assim, é muito difícil. Eles dificultam ao invés de ajudar, né? Então, acaba desestimulando as pessoas a adotarem de forma legal. Acho que seria muito mais fácil você... É. eu quero pagar os custos desse filho aqui, ele vai ser meu filho. Não vou ser um ex-namorado que... Não, então eu vou ter que adotar a criança para poder eu conseguir aquilo ali. Lógico que pensando no lado da criança, a criança não tem nada a ver com isso. Mas a gente sabe que não é só pensado na criança quando faz essas coisas. Não. É pensado também, tipo, a mulher ou o homem, ele faz também muito na malandragem de, tipo, não, pô, vou ganhar um dinheirinho do cara que... ou da mulher ou do cara que eu já nem tô mais com ele. Já consigo provar aqui e já vou ganhar o dinheiro dele ou dela. Você quer ver uma coisa também muito polêmica do direito de família? É quando o pai descobre que não é pai daquele... Sempre achou que fosse Ele pai. vai continuar e pagando. depois de um período, descobre-se que ele não é o pai biológico. E vai Foi continuar pagando enganado pensão e do às mesmo vezes jeito. a mãe sabia desde o início, mas enganou aquele pai, né? Eu tive um Caraca. caso desse no meu escritório. Mas e não tem nenhuma punição pra mulher? Pra mãe? Tem. Aí, o que geralmente acontece, né? A regra o que dá para tirar o nome da certidão de nascimento, dá para não pagar pensão, mas
Como que dá? Se ficar comprovado que não tem um vínculo afetivo entre esse pai e esse filho, que é muito difícil, a depender da idade. Quase impossível, né? O judiciário, ele entende que só é possível se, ainda que o pai tenha sido enganado, se ficar comprovado que não há vínculo afetivo entre esse pai e o filho. Do contrário, não tem como. Mas é possível você entrar com uma ação de indenização contra essa mãe. O pai entrar contra a mãe pedindo uma indenização por esse engano, por ter sido enganado e não ser o pai. Mas será que essa mãe tem dinheiro, né? Será que indenização vai ser essa, né? 5 mil, 10 mil? Isso vai suprir? Né? Uma coisa é... Eu tive um caso de um cliente meu que a gente conseguiu, mas por que a gente conseguiu? Ele descobriu a filha 7 anos, ele descobriu, né, com 6 anos que ela não era filha dele. Como que foi isso? A própria mãe, ela sabia quem era o pai e ela contou para a menina em um determinado momento quem era o pai dela. E não falou uma loucura, assim. Que isso? E a filha veio contar isso pro pai, que sempre achou que era pai e não é pai, na verdade. E aí ele fez o DNA, tal, do negativo, e aí ele me procurou, e aí eu falei pra ele, olha, muito difícil você conseguir tirar, porque ela tem 7 anos, você conviveu ela por 7 anos, existe um vínculo aí. Era um caso que, assim, eu nem pegaria, porque a probabilidade de ganhar seria muito pouca. Desculpa Mas te cortar, como que eles agem quando eles descobrem? É uma curiosidade olha, ele minha. chegou no meu... O que me fez fechar o contrato com ele, ele chegou no meu escritório completamente arrasado. Ele só chorava, ele estava traumatizado. Ele já tinha separado da mulher, mas ele não conseguia mais ver a criança. Ele criou um bloqueio. Ele amava aquela menina, continuava amando o amor, mas aquilo foi um choque tão grande para ele que ele criou um bloqueio que ele não conseguia nem mais ver a menina, ver a criança. E ele chegou lá, assim, ele tremia todo, ele chorava, doutora, eu não sei, mas me ajuda, pelo amor de Deus. E aí eu falei pra ele, olha, é muito difícil, mas quer tentar? Eu sempre, né? E ele falou, eu quero tentar, então vamos tentar. Qual foi a sorte dele? Por que ele conseguiu? Porque essa mulher, essa mãe, foi citada do processo pelo oficial de justiça e ela não se defendeu. Né? Ela não constituiu advogado, o processo correu à revelia, que a gente fala, né? Quando a outra parte não contesta e nem nada. E por isso... Né? O juiz marcou, mesmo ela não se defendendo, o juiz marcou um estudo psicológico para tentar ver se pelo menos a criança ia lá para conversar. Não foi, porque a mãe não levou, obviamente. Então, o processo finalizou a revelia. Então, o juiz entendeu que ele não precisava manter o nome dele. Mas foi só por isso, assim. Foi uma coisa de muita sorte, mas a probabilidade realmente é pequena. E eu entendo que o judiciário vê a criança, porque a criança não tem nada a ver com isso. Mas você imagina um cara desse. Eu fico imaginando, porque... uma coisa muito pesada. Eu tenho filho, eu fico imaginando se amanhã alguém chega e fala, ó, ele não é seu filho não, ele é meu. Cara, eu não sei se eu conseguiria desvincular questões afetivas com ele. Não, entendeu? Mas imagina um choque que é, né? Não imagino. Não dá. É muito surreal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria algumas recomendações, se tem, né, para evitar uma paternidade socioafetiva? O que você recomenda? Ou não tem que fazer? Óbvio que não assim... entra no relacionamento. Não, gente, óbvio que não é... Entrem sim, sim. Se a pessoa vale a pena, pô, o cara vai perder uma mulher que pode mudar a vida dele pra melhor por uma bobeira. Porque isso fala muito sobre o caráter da pessoa, né? Não é por ela... Enfim, é uma pessoa que pede, né, uma paternidade socioafetiva, depois se separa do cara, que nem é pai, pra ganhar um direito à pensão... Né? Fala muito sobre o caráter daquela pessoa. Mas a questão é, o que se prova a paternidade? É essa relação pai e filho. O que você então, recomenda? O que eu recomendo é evitar, não chamar de filho, não deixar aquela criança chamar de pai, né? Ter essa não ter uma distância emocional, mas nessas questões, porque isso é muito levado em consideração, né, no judiciário. O juiz sabe que vai ter um vínculo ali, né, um carinho, um amor entre padrasto e filho, entre madrasta e filho, isso é óbvio. E isso não é, por isso que eu falo, não ter, mas é evitar essa questão, filho, pai, né, de chamar, de se tratar como filho, de às vezes, porque tem pessoas que fazem isso, pai,
tá num lugar, num ambiente, numa festa de escola, alguma coisa, e se apresenta como pai daquela criança. Entendeu? Então, tudo isso são indícios fortes que o juiz leva em consideração, porque são provas testemunhais, né? Geralmente vão testemunhas lá na audiência e falam, não, era como se fosse pai e filho. Ele chamava ele de pai, ele chamava de filho, se apresentava como pai, como filho. As pessoas até confundiam, achavam que realmente era. Então, assim, não é evitar o vínculo, o carinho, mas é evitar essas questões. Ah, sim. Então, caso, tipo assim, vamos lá. Não é, jogou um videogame juntos, Não, é pai. pelo amor de Deus. Foi na praia junto, é pai. Não Pelo é amor de tanto Deus. assim, não, né? A gente entende, o judiciário entende que se a pessoa vive junto, não precisa nem ser casado, mas mora junto com o outro, vai existir isso, né? Principalmente se o outro pai não for tão presente, às vezes a criança pega aquela figura masculina, né, como paterna, e aí, né? Mas aí é separar, não é não levar para as coisas, não levar para festa, não levar para escola, não é isso, é não tratar como filho. E o Essa é a testemunho questão. da criança funciona? Tipo, serve como... Serve. Mas e se a criança entender que ele me trata Mas como aí pai é uma porque ele me deu conversa um que jogo esse de padrasto tem que sempre ter com o filho. Com o filho, né? Com o enteado. Olha, eu já... Com o enteado, né? Olha, eu amo você, né? Mas você tem um pai, eu sou seu padrasto, né? E aí, quando essa criança for fazer uma conversa com um psicólogo, né? No judiciário, é provável que ela diga isso. Não, eu amo, ele pode até dizer que ama como pai. Mas você entende que ele... Não, eu entendo. Eu entendo que ele não é meu pai, ele é meu padrasto. Então, é ter sempre com essa conversa com a criança. Se você não quiser, né, correr esse risco. Mas é triste isso, né? Mas isso é o que eu falo. A questão é muito culpa do judiciário, né? Ter essa facilidade. Não que seja fácil, mas está mais fácil do que era antes, né? Esse reconhecimento. Então, isso tem gerado preocupação nas pessoas, com razão. E entraria a mesma... Exemplo. Pensão... Como é que é? Socioafetivo? Pensão alimentícia normal. É a mesma coisa pro pai. Tipo... do que o pai, né? Se ele não pagar, vai preso. Mesmo, se como ele- se pai fosse. Vai se ferrar legal. Né? Exatamente. Isso aí. Bom saber E é para os dois lados também, né? Por exemplo, se o cara quiser, ele pode fazer também. Se o filho, é como se fosse minha mãe, é minha mãe. Então, assim, não é... Porque a pensão você pede, porque a gente fala da maioria, mas tem filhos que moram com o pai, né? Não moram com a mãe. A mãe, às vezes... Então, se esse cara se relaciona com uma mulher, né? Que também trata essa criança como se fosse filho e ele como a mãe, né? Amanhã ou depois, se eles se separam, ele pode pedir esse reconhecimento também. Materno, né? E a mãe também tem obrigação de pagar a pensão, né? Porque a pensão é para criança, não é para o pai ou para a mãe. Então, se a criança mora com o pai, a mãe paga a pensão. Então, esse risco também... E até quantos anos que pode pedir essa pensão? Então, depende, né? A regra é até os 18, a criança completar 18, desde que ela não esteja estudando. Se ela estiver estudando ainda com 18 anos, seja faculdade ou até um curso técnico, tem que continuar pagando a pensão. E aí, com relação a estudos, até 24 anos. Também não adianta emendar uma faculdade na outra. Ou 45 anos. que já aconteceu. Não, então, faculdade. pós-graduação, já me procuraram. Não, terminei a faculdade, quero fazer a pós, quero continuar pagando pensão. Não, pós-graduação não. Até a faculdade, até a graduação, sim. Ou assim, até estudando, mas se casasse esse adulto, né? Já é adulto. Se casar. Ainda que esteja Criança fazendo casou. faculdade, mas se casar também perde direito à pensão. Ou até uma união estável. Se conseguir provar uma união estável, perde direito à pensão. Mas a regra é, até 18, se não estiver trabalhando nem estudando, se estiver estudando até 24. Já teve adulto, já velho, indo até você querendo pensão de pai? Já teve, vou te falar Um como, cara de no pau. sentido de que a pessoa tipo o descobriu... Bebeto pedindo Não. pensão. A pessoa descobriu que era... Não foi nem pensão, não. Na verdade, a pessoa descobriu que o pai, que era pai dele, depois de velho, Aham. né? E aí queria pedir alguma coisa. Eu posso pedir Herança? pensão? Eu Aperto posso de pedir? O mão. que eu posso pedir? Eu quero alguma coisa. Nunca me deu Apoio nada, tem que me dar uma coisa agora. Exatamente. Mas não tem como eu pedir abandono afetivo, que existe abandono afetivo. O cara, 40
a pessoa querendo pedir alguma coisa. Eu falei, não, Tá você... abandonado, 40 anos. Sentindo... Porque a pessoa se sente injustiçada. Tipo assim, a pessoa vê, até entendo, é porque É. eu sou muito imparcial, eu sempre olho os dois lados. Não, A deu pra ver pessoa pela sua página que você é cresceu muito com uma imparcial mesmo. dificuldade, vendo a mãe passando maior dificuldade, sabe, pra criar. Gera até uma raiva, né? Um É, negócio, aí às vezes você caramba, descobre que seu pai tem dinheiro, tipo, poderia ter te ajudado, nunca te ajudou. A pessoa chega meio que revoltada. Doutora, eu quero fazer alguma coisa pra tirar algum dinheiro desse pai. Então, Queria também um pai assim, com dinheiro, que eu nem soubesse. tipo, Pra pedir Ou se pensão. meu pai tivesse dinheiro, eu não soubesse, né? Pra pedir pensão. Pra pedir alguma coisa, ganhar alguma coisa na herança, né? na Você herança pode consegue. ver, não tem né? nenhum ex-namorado da sua mãe que te tratou bem, não, pra você pedir pensão Meu só pai, se o primeiro afetiva. namorado da minha mãe, E foi que até foi o até final. o final. Então Minha mãe tá também, feio, tá feio o teve negócio nada. pra você. Eu vou pensar nisso, vou ver algum ex-namorado da minha mãe e vou falar pra ele, eu quero Parem de pensão. banalizar, hein, porque senão vai virar bagunça. Ah, só uma brincadeira, só pra Ninguém mais vai querer se descontrair. relacionar com mulher Não, com você filho. pode ser É. a sua esposa, namorada, Aham. pode pedir pra você uma pensão e você pedir pra ela também. Aí fica os dois pagando. É uma boa. Compensa. Aí, ó. É tipo aquilo, você não vai ser assaltado se você for o assaltante. Só pra descontrair um pouco aí. Eu ia perguntar um negócio, você me fez esquecer. Era uma pergunta interessante. Ah, É lembrei. engraçado que a gente conversando com você, que é pessoa mais de advogado e tal, ele tá falando até mais bonito. Isso aqui é um jumento É. falando e tá falando todo cheio de coisa. Mostra que ele se adapta a todas as situações, né, João? Ele não é tão burro quanto eu imaginava. Nada. É bom que tem um advogado aqui do nosso lado, que Ah, até isso bom- vai até- pro ar. que Até é aí, bom ó, saber, eu- porque você trabalha também com coisa de processos, essas coisas de, tipo... Ele Que, que eu já pergun- chamei ele aqui tá de perguntando gordo, de... pra ele se livrar. Falei um monte de coisa aqui no ar já. Ah. Aí a gente, se ele me teve um dia que processar, eu vou você querer falou, um você É, tá advogado. cuidado com igual essas Buda. coisas no ar, né? Que outras pessoas estão vendo, É. né? Porque pode gerar Não, uma mas o pior é indenização, que o pessoal né? na mensagem lá falando que ele é o que é o gordo, que é o chato. É, Eu falei, Isso é caralho, bullying, não pode. Eu acho legal que esse boberal de não pode falar nada, tá? Eu vi no nosso podcast que isso está diminuindo, porque assim, eu e ele, a gente, agora assim, falando sério, eu e ele, a gente tem uma amizade de 20 e poucos anos, então a gente, um usou o outro, que nem ele falou, pô, você tá igual um Buda aí, mas é uma brincadeira. Como ele me zoa também, É. que eu não tirei documento de sei lá quantos anos, que eu Ele não foi sei. se alistar no exército com 30 anos. Tá vendo? Isso aí também é bullying. Aí ele tem que revidar, meu bullying. Carteira de identidade dele, primeira foi com 20 Pra e cá, cara, poucos você tá anos. fugindo de mim. Ah, Você tá saindo da câmera ali. mas voltando ao assunto aqui da área familiar, minha pergunta é o seguinte: durante um estudo que o juiz faz para definir uma pensão, é uma coisa que eu penso, mas assim, o que eu penso e nada em relação à lei é a mesma coisa. Por exemplo, já ouvi falar algumas vezes que a juíza entende juiz entende qual é o custo que essa criança tem para definir quanto que precisa de uma pensão. Só que eu penso o seguinte, vamos lá, será que, desculpa se soar grosseiro, mas eu vou falar de uma forma assim, informal, que eu já conversei com algumas pessoas. Vamos lá, tudo bem, a criança precisa ter uma assistência. Por exemplo, um pai que dá R$300 de pensão para um filho, porque, cara, nenhum trabalho que você faz hoje você vai ganhar menos que R$1.500. O cara que vai dar R$300 de pensão e achar que a mãe consegue se virar com isso, o cara é um idiota. Mas eu fico pensando o seguinte, vamos lá, ter que dividir custos de casa, luz, água, telefone, porque eu penso assim, pô, vamos lá, a pessoa, ok, beleza, a criança tem custo. Mas será que se a mãe não tivesse aquele filho, ela não ia gastar luz, água, telefone do mesmo jeito? Gasta mais, né? Não, sim, gasta mais. Eu acho que tem que pensar assim, um custo básico, porque, vamos lá, a mãe gasta R$2.000 de compra de mercado. A criança come 2.000, do 1.500, Então, mas é porque eu também entendeu? eu não tô nessa coisa aí, eu não sei como é que também funciona não essa sei. coisa de pensão. Não, você tem filho, você paga a pensão. Mas aí
Como é que funciona? É em relação tipo, eu quero comprar tal coisa no mercado. Ele vai ter que dar dinheiro? Como é que funciona isso? Pelo que eu entendi, era uma porcentagem do salário. A porcentagem do salário vai para a pessoa. Então vai direto para ela. Independente do que quanto que ela vai gastar. Não, mas o que eu penso é o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, se realmente é o gasto total. Por exemplo, que eu fico pensando, vamos dar um exemplo. Se a mãe de um filho, ela, digamos, você que é separada, tem um filho. Imagina se você gosta de ficar no ar-condicionado durante o mês inteiro, o ar-condicionado ligado o mês inteiro. Sua conta vai vir R$2.000 todo mês. Chegar no final do ano vai dar 20 e poucos mil de conta de luz. Aí a juíza vai ver isso e vai falar assim, ele tem que pagar metade disso. Você tá entendendo agora o que eu tô querendo dizer? Eu, como leigo, já falo pra você que não faz sentido nenhum seu questionamento, cara. Como que não faz? Porque a pessoa, como é que o juiz vai ver o quanto que gasta de ar-condicionado, de luz, de comida, de... se pede um vai ter custo... que a não ser que tenha uma projeção de antes da pessoa, da bebê, da criança nascer. Eu vou te explicar. Porque ela gasta de luz desde quando nasceu, pô. Num processo de pensão alimentícia, a advogada do caso, por exemplo, da mãe do meu filho, ela colocou um custo. Ela colocou um custo básico dentro daquilo que a mãe dele gasta. Por exemplo, era aluguel, era luz, uma média de luz, não sei o quê. É isso que eu tô falando. Por exemplo, digamos que ela botasse o ex-marido dela na justiça, mas aí, tipo assim, ela gosta de usar ar-condicionado o mês inteiro. A conta vai vir R$2.000. No final, um custo anual de 20 mil. Então, mas como é que o juiz vai saber disso? Sabe, não? Explica pra gente aí. Esse embate meu com ele. É o seguinte, como que o juiz arbitra o valor da pensão, né? A gente diz que tem alguns requisitos que ele tem que ver. Primeiro, a necessidade da criança, que é isso. O gasto médio mensal dela. Quanto essa criança gasta em média por mês. E como que a gente faz isso? Uma planilha mesmo, com todos os gastos dessa criança. Com comprovação, óbvio. Não adianta eu colocar ali, eu tenho que comprovar o valor. A cada coisa que compra pra criança, tipo... É o ideal, né? Se ela assim, toma aquele fórmula, ela tem que comprar, fazer... O que acontece? Um cliente chega lá e eu quero entrar com pedido de pensão. O que eu preciso? Primeiro, reunir todos os gastos dessa criança, tá? O máximo que você conseguir. A gente coloca numa planilha tanto os gastos pessoais da criança, escola, plano de saúde, transporte escolar, alimentação, medicamentos, se faz curso de inglês, natação, jiu-jitsu, gastos exclusivos da criança e gastos de moradia, que foi o que ele questionou, né? Então, se a pessoa mora de aluguel, esse gasto entra. Condomínio, luz, água, internet, telefone, tudo entra. Claro que na proporção, por exemplo, quantas pessoas moram naquela casa? Né? Se é só a mãe e o filho, divide isso por 2. Então, se um aluguel é 5 mil, a parte da criança é 2.500. Vai entrar nessa planilha. Porque o juiz quer ter noção de qual o gasto dessa criança. Aí imagina se a mãe fala, vou alugar uma casa de R$10.000 por mês. Né? Mas aí ela tem que ter dinheiro para alugar isso, né? Então, assim, mas aí o que acontece? O juiz vai analisar várias coisas. Aí ele vai ter essa noção de quanto que essa criança gasta por mês. Que pode variar para mais e para menos, mas é uma média ali. A necessidade, a possibilidade desse pai. Exatamente, quanto que ele ganha por mês? Quanto esse pai ganha por mês? Ele tem outro filho? É filho único? Tem mais de um filho? Quando tem carteira assinada, é mais fácil porque você tem a comprovação ali no contra-cheque de quanto ele ganha. Quando é empresário, autônomo, é um pouco mais complexo. Também posso explicar com relação a isso. Mas ele vai ver a possibilidade desse pai, o quanto ele pode pagar de pensão. Né? E é claro que essa mãe também, porque ele tem que entender se é uma mãe que tem condição financeira também, se não tem. Então, tudo ele vai ver. E a proporcionalidade, porque ele não pode delimitar um valor tão alto a ponto de dificultar financeiramente a vida do pai, né? E nem tão baixo no sentido de não suprir ali uma necessidade básica da criança. Então, não tem isso de se falar assim, doutor, é meio a meio? Se a criança gasta 5 mil por mês, é 2.500 para a mãe, 2.500 para o pai? Não necessariamente. Né? Quanto que o pai ganha? Quanto que a mãe ganha? Quanto tempo esse filho fica com o pai também? Porque tem casos e casos. A gente sabe que a maioria são pais que pegam os filhos só final de semana, sim e não.
E aí fica pouquíssimo. Mas tem pais que ficam com a criança, às vezes, tanto quanto a mãe. E eu tenho casos assim, né? Então, isso também é levado em consideração pelo juiz. Quanto tempo esse pai passa com o filho. Então, são vários fatores que ele tenta ali, numa razoabilidade, definir um valor que ele entenda justo, né? Que nem sempre é justo, mas é o que ele entende. Então, assim, a gente sempre fala que não existe um valor fixo, mas a prática, o nosso dia a dia, a gente vê que a maioria dos juízes, quando um pai tem uma carteira assinada, recebe ali direitinho, se é o único filho, varia entre 25% e 30%, né, do salário. Mas é uma porcentagem que... Quando é carteira assinada, é sempre percentual do salário. E aí entra, só desconta INSS e imposto de renda. De resto, tudo que ele ganha entra. Se ele faz hora extra, é calculado na pensão, tudo. Mas é percentual sobre o salário. Agora, se esse pai é um empresário ou autônomo, não trabalha de carteira assinada, aí é um pouco mais complexo. Por quê? Né, essa mãe, né, ou quem entra com pedido de pensão, tem que tentar comprovar o máximo que ela conseguir o poder financeiro desse pai, para o juiz entender quanto que ele vai arbitrar de pensão. E aí, como que faz isso? Né, a gente sempre fala que provas de rede social, né? Se é uma pessoa que ostenta muito, tá sempre postando foto viajando, restaurante caro, carro, isso tudo o juiz leva em consideração. Então, isso pode entrar no processo, né? Testemunhas, né, que conhecem amigos, parentes. Não, ele sempre teve uma vida muito boa enquanto eram casados, né? Eles viajavam muito, iam para restaurantes. Isso é levado em consideração. É possível pedir quebra de sigilo bancário desse pai. Então, o juiz faz uma quebra de sigilo para ver a movimentação bancária dele dos últimos anos de cartão de crédito. Então, isso tudo é possível num processo de pensão para o juiz tentar, né, ver. É uma conta mais complicada, né? E aí quando define a pensão de uma pessoa empresária ou autônoma, é sobre salários mínimos. Quantos salários mínimos essa pessoa vai pagar de pensão. Mas isso também, hoje em dia, já é muito relativo. Por exemplo, eu tenho casos de que o juiz determinou que o pai, ao invés de transferir o dinheiro, né, para a mãe, no caso, todo mês, que ele pagasse determinadas contas dessa criança, ao invés de transferir o dinheiro. Por que o juiz definiu isso? Porque a gente conseguiu comprovar que aquela mãe não estava utilizando adequadamente do dinheiro. Por quê? Não estava pagando o plano de saúde da criança em dia, e aí chegou a ser cancelado, porque o plano cancela mesmo. Escola estava sempre em atraso. Então, o juiz viu que ela não tinha ela não geria financeiramente bem aquele valor, então o juiz determinou, não, então você vai pagar. Né? Não me lembro exatamente, mas, por exemplo, escola, plano de saúde, não sei o que lá. É isso que você vai fazer. Então, é possível, né, esses pedidos. Por exemplo, já tive casos de que o filho fica o mesmo tempo com a mãe e com o pai. Num mês, 15 dias, é 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Como é que paga a pensão se ele está no mesmo tempo com o pai e com a mãe? O juiz não considera esses gastos de moradia, porque cada um tem os seus gastos enquanto o filho está na casa. E ele só considera para a pensão os gastos pessoais exclusivos da criança. Então, ele só considerou escola, plano de saúde, transporte escolar, viu aquele valor e cada um ficou responsável por uma parte na proporção de quanto eles tinham condições. Então, assim, não é uma ciência exata, né, a pensão. Então, são vários fatores que são levados em consideração. Se, tipo, exemplo, a mulher pede... um fio aqui. Mulher pede pensão, mas só que ela ganha mais que o cara. Aí sei lá, o cara ganha muito menos que a mulher. Como é que é dividido? Da mesma forma, assim? Não, aí na verdade ele vai pagar a pensão da mesma forma, né? Hoje em dia, até desempregado, você paga pensão. Mas vai ser uma proporção menor, com certeza. Porque, por exemplo, se é uma mãe, vamos supor, né, que tem um salário de 30 mil reais, um pai que ganha 5. É óbvio que ela vai ter um gasto, né, muito maior mensal, né? Até às vezes moradia, mora num lugar caro, um condomínio. A mulher vai alugar uma casa de 10 mil reais, pra ela é tranquilo. Mas o cara ganha um salário de 3 mil por mês. Vai o salário dele todo. Exatamente. Então, isso tem que ser visto também. Todas essas nuances têm que ser analisadas, sim. Esses dias não, há um tempinho atrás eu vi o pai de uma filha de uma conhecida minha, né? Teve pai do filho do amigo do vizinho. Eu embolei. Teve um filho com um cara e o cara não falava que não tinha condição de pagar pensão, postava foto em bar,
postava foto em um monte de lugar e ele foi preso. Eu achei isso lindo. Pra mim, ele tinha que apodrecer lá, porque, cara, você vai num barzinho aqui, é R$ 100, vai embora rápido. Qualquer cerveja você vai beber é 14, 15, R$ 16. Então, assim, dizer que não tem condição de pagar pensão... Dizer que não tem condição de pagar pensão porque não tem um emprego... Não, se você tem um filho, se você fez o filho, quer fazer, lógico, maneiro. Agora, irmão, você pode capinar terreno, vai fazer qualquer coisa, trabalhar em obra. Isso aí, emprego não tá faltando não, o problema é pessoal emprego bom pra falta, trabalhar. Não falta trabalho, trabalho sempre tem, emprego sempre não tem tá alguma faltando coisa pra fazer. Sempre tem, qualquer lugar que você bater aí vai ter... Porque a galera não quer ficar trabalhando a vida inteira no mesmo lugar. Eles sempre estão mudando. Então, você sempre procurar um emprego de pelo menos um salário mínimo, vai ter. Parada que as pessoas não querem, só querem ficar... Aí ganha coisa do auxílio do governo, esses negócios, e acha que tá bom. Até o auxílio do governo tem, paga pensão com Bolsa Família, que seja. Também Cara, pai que é pai, ele, se necessário, ele tem que passar fome pra ele não ver o filho passar fome. A verdade é essa. Exatamente. Eu acho um absurdo o pai que fala que se recusa a pagar pensão. E pra mim, todos eles têm que ser presos. Eu fiquei amarradão quando eu vi esse caso aí, que eu vi que o cara foi preso, a mãe postou. E pra mim, ele tinha que apodrecer lá, uns 30 anos pra ele aprender. Ser igual o estuprador, né? Vai ser cara, na cadeia ainda. Ninguém faz filho sozinho, não, cara. Eu tive um caso assim, eu era a segunda advogada dessa pessoa. Dá uma satisfação, não dá, quando você vê o cara preso? Ele ficou muitos anos fugindo e já estava muito alto a dívida, né, da pensão. E não conseguia achar, não conseguia. E aí a gente, enfim, tentou e tal. E aí eu tentei contato com quem eu tenho contato de polícia que pudesse ajudar, né, com essas questões. E depois de um tempo, conseguimos prender ele em Búzios, no carnaval. Ele estava lá curtindo o carnaval. Ele foi preso. Não, e é engraçado que quando vai preso, ele aparece assim... Passe de mágica. Não, meu telefone tocou imediatamente. Eu não sabia de nada. Eu não sabia que eu tinha que pagar o dinheiro pensão aparece assim, para um filho que eu fiz. Nem lembrava desse filho. Eu nem lembrava que não tinha pagado pensão. Nossa, não, vou pagar tudo. E como acontece quando... rapidinho, só uma parada também, uma dúvida aqui. Fala aí. Tipo assim, a pessoa foi presa ou aconteceu alguma coisa... Eu ia perguntar exatamente isso. Aí ele vai e paga, arruma dinheiro rapidinho. Aí pagou a pensão. Quanto tempo depois? Como é que funciona? Como é que é esse processo? Aí ele fica preso... Pra sair da prisão, você diz? Aí depende do advogado dele, né? Eu acho que ele tem que correr, né? Se pagou, é informar pro juiz imediatamente que pagou pra pedir a soltura dele. Aí depende do juiz olhar... E do advogado também correr atrás pra soltar logo, né? Mas se correr atrás, isso é dado urgência no judiciário, quando paga pra soltar logo. Eu acho mas que dá tinha pra que ter soltar 30 dias no mínimo. Assim, atrasou pensão, assim, por má fé, 30 dias no mínimo. Deixar ele lá convivendo com aquela galera legal pra ele... Eu tenho certeza que ele nunca mais vai deixar de pagar pensão. A hora que ele for pensar numa cela com 80 pessoas... Que, tipo assim, eles revezam pra dormir. Um fica em pé, agora é minha vez de deitar. E é colchão, não é chão. Deixa ele 30 dias lá pra ver se ele... Que agora o Supremo deferiu que quem tem curso superior não tem mais prisão especial, não, né? Enfim, é o que eu penso. Em relação a questão do pai que paga a pensão, agora vamos ao lado bom, o pai que paga a pensão, só que ele... Por exemplo, pai que paga a pensão, já caso de um conhecido meu, o legal da área familiar é que você tem muito... Ele trabalhava comigo... Conhece gente pra caramba aí. Trabalhava comigo, ele pagava a pensão, offshore, né? Ele pagava a pensão, só que ele só via filha de tênis velho, roupa velha, e ele questionava a mãe ignorava. O que você recomenda nessa situação? É uma ação de prestação de contas, que a gente chama. Quando há um indício de que, de alguma forma, aquela pensão não está sendo utilizada, né, em benefício da criança, você pode entrar com uma ação de prestação de contas, onde o juiz exige que ela comprove a destinação da pensão. Mas eu sempre falo, não vai entrar com uma ação de prestação de conta o pai que paga R$500 de pensão para um filho. Né? Você tem que pagar uma pensão razoável, né? E você comprovar que é exatamente isso. A criança está sempre com uma roupa velha, né? Ou assim, pagamentos de contas sempre em atraso, plano de saúde, escola. E se for uma pensão, né, num valor relativamente justificável,
uma ação de prestação de contas. Por quê? Porque se o juiz entender que realmente essa mãe não está utilizando adequadamente o dinheiro, ele pode rever essa pensão. Ele pode fazer, como eu falei, né? Ao invés do pai transferir o dinheiro todo mês para a mãe, ele vai pagar as contas, não vai mais transferir. Então, isso é possível. Ah, legal. Assim, tem um resguardo, né, pro pai que acontece isso. Não falo que é o meu caso, porque eu não tenho nem como falar isso, porque a mãe utiliza tudo que eu já dei, é visível A na vida do fortuna que você filho. paga, né? Fortuna. Quem sabe um dia. Simone, queria te agradecer aí por essa participação aqui no podcast. Muito obrigado. Acho que você tirou dúvida de muita gente, porque, como eu falei, tem caminhão de advogado, mas ninguém conhece sobre direito, né? Você vê que até pessoas que acham que conhecem alguma coisa não conhecem nada, porque o direito é algo muito complexo. Eu queria que você falasse alguma coisa aí para o público. Essa câmera aqui está direcionada para você, até para o pessoal poder te conhecer, quem quiser contratar seu serviço, se mesmo à distância é possível, por exemplo, um cara em Recife consegue contratar seu serviço? Primeiro agradecer, né, por estar aqui, foi muito legal. A gente que Passa muito agradece. rápido, né? A gente vai Muito. conversando quando vê. E me colocar à disposição, né, as minhas redes sociais. Calma aí, gente. Esqueceu. Eu esqueci. Não, eu vou colocar um QR Code. A gente vai é? colocar um QR Code da sua rede social. Então, assim, você vai lá, dá uma paradinha no vídeo, lê o QR Code, conhece as redes sociais dela. Eu olhei as redes Eu tô sociais dela. sempre. É muita neutralidade, isso que eu gostei. É porque você, assim, vê os dois lados. Você não vê o lado da mulher nem do homem. Achei muito legal isso. Eu sempre procuro ser imparcial com essas questões, mas é isso, assim, nas minhas redes sociais lá eu tô sempre tirando dúvidas, orientando, ajudando, tem lá o meu contato também, para quem quiser agendar uma consulta. Hoje eu atuo no Brasil todo, porque a tecnologia nos proporciona isso, né? Né? Isso eu achei Hoje eu maneiro. consigo fazer audiência, e isso veio muito também. É ruim falar, né? O benefício da pandemia, Aham. porque foi depois da pandemia que o judiciário entendeu que era possível Se você fazer uma adaptou, né? audiência por videoconferência. Então, isso proporcionou também a gente advogar em todo o país. Então, hoje eu tenho cliente em Salvador, eu tenho no Rio Grande do Sul, tenho no Espírito Santo. Então, é possível essa atuação em todo o Brasil. E me deixar aqui à disposição para qualquer coisa. Pode ir lá na minha rede social, agendar. Lá tem meu contato para agendar consulta. E quando mudar alguma coisa também nessas questões aí de advogado e processos e tal, a gente chama de novo pra você Vou vir feliz. vir conversar também mais com a gente. Muito obrigado mais uma Obrigada a vez vocês. também. Pra gente é uma honra estar recebendo você aqui, pra estar esclarecendo com a gente coisas que de repente eu não vivo tanto, mas ele já tá vivendo, de repente coisas que amigos. Eu já fiquei pensando em vários amigos que de repente estão vivendo isso e pode estar vivendo dessa forma, assim. Então, é bem esclarecedor essas questões. E para você que tem alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida com ela também, vai lá no Instagram dela, pode mandar mensagem, ou com a gente aqui, tiver alguma dúvida em relação a gente. Quiser botar uma crítica, zoar ele também, do verde, do chato de verde. Pode zoar Com também, certeza. pode me zoar também. Então, tá à disposição. E futuramente a gente tá querendo fazer ao vivo, né? Vamos ver se vai fluir isso aí. Que aí já começa já com mensagem na hora ali, com perguntas na hora. Legal. E aí, muito obrigado também por você estar assistindo aí. Fique pro próximo também. Não sei quem vai ser. Não, a gente já sabe já, mas fica ligado que vai vir coisa boa aí também. Aí, vai falar alguma coisa, Johnny? Não, só já falei muito já. Só me despedir. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Obrigado, Simone, por Mais uma vez. doar um pouco do seu tempo aqui para estar participando com a gente. Pessoal, é isso. Não fique com essa besteira de não querer namorar mulher com filho, que você pode perder uma mulher sensacional. Procure um advogado que seja um advogado decente, porque você pode pegar um advogado que ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então aqui nós temos, se você está precisando de ajuda na área familiar, por favor, procura a Simone. Conheço a Simone há anos, posso te garantir que é uma pessoa que é íntegra,
vai te ajudar, não vai querer te atrapalhar. Então, é só isso. E um abraço, obrigado para você que está assistindo a gente até agora. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Conversa com a gente lá, interage com a gente lá. Um grande abraço. Fiquem com Deus todos. Valeu!